Fala família, seja bem-vindo ao podcast Na Mesa e hoje com uma pessoa para lá de especial. Ele que é pastor da Lagoinha, lá na cidade de São Sebastião do Paraíso. O pastor Alexandre Marques, casado com a pastora Adriane Mendes Santos. Pastor, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Deus tem colocado pessoas ao nosso coração, ele fala nomes, a gente ora, ele confirma e a gente vai e chama. A gente acredita que todo mundo que vem aqui tem um propósito. E qual que é esse propósito? Esse propósito, como o nome aqui já fala, é na mesa, é o propósito de comunhão. Jesus se assentava à mesa com seus discípulos, né? Amém. E aqui é um local, uma oportunidade que a gente tem de falar para pessoas que não conhecem a nossa vida, não conhecem o nosso testemunho. Então, essa casa é do Senhor, esse estúdio é do Senhor, fica à vontade, Amém. sente-se à mesa conosco e é uma honra realmente estar aqui conosco. E a gente começa assim, pastor, querendo saber como tudo começou. Se o senhor já vem de berço cristão, se o senhor encontrou Jesus na caminhada aí, como que foi essa história? Amém. Bem, pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês, entendendo que toda oportunidade que temos é Deus que nos dá. E eu fico feliz porque Deus sempre pode contar com pessoas como vocês, né, que têm coragem e falam, não, vamos fazer, porque é para o Senhor. Amém. E aqui eu tenho conversa aqui para o dia inteiro, e tarde inteira, Opa, e a noite vambora. inteira. Tem muita história. Enfim, né, eu não venho de família evangélica, minha família, assim, tive uma família muito desestruturada. Meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 9 anos, e a gente teve uma vida muito difícil lá em São Paulo. Sou de São Paulo, né, da capital mesmo, e a gente passou por situações muito difíceis na infância, na juventude, e quando eu tinha uns 14 anos de idade, a minha mãe se converteu. E eu era adolescente sempre rebelde, né? Eu odiava crente. Eu tinha raiva de crente, porque a minha mãe virou pentecostal. E aí ela chegava enfiando Jesus goela abaixo da gente e falando em línguas e aquele negócio todo, e eu tinha uma raiva daquilo que eu não queria. E aí eu saí de casa, né, da casa da minha mãe, e fui achar meu pai e fui morar onde meu pai morava. Meu pai nem tinha casa, morava numa pensão, e eu fiquei lá com ele até a gente arrumar um lugar para morar. Enfim. E não queria saber de Jesus de jeito nenhum. Tive um pouquinho de conhecimento, a minha avó chegou a me levar algumas vezes na igreja, na escolinha, né, e aprendi alguma coisa, tinha um pouco de noção. Eu sempre pensava assim: "Um dia, se eu tiver alguma religião, eu vou ser crente". Mas quando aí a minha mãe me falava porque eu tinha que ir para a igreja, a minha avó, eu falava assim: "Quando eu tiver velho igual vocês, aí eu vou para a igreja. Porque enquanto eu tiver novo, eu não vou não, vou curtir minha vida". E eu passei assim, né, a minha infância e juventude depois, sem querer saber de Deus. Eu me converti com 23 anos. Depois de uma vida bem promíscua, bem bagunçada mesmo. Aí eu conheci a minha esposa, é o sol do meu dia. Ela crente, mas essas crentes assim um pouquinho meia boca, sabe? Aham. Que não tá nem aí, vai arrumar namorado no mundo. E ela foi, e a gente começou a namorar e ela me levou pra igreja. Então foi ela que te levou, não foi? Você não conheceu ela na igreja, não? Não, eu fui pra igreja por conta dela. Ela falou assim: "Vamos namorar, mas só namoro se você for na igreja". Ó. É claro que eu vou na igreja. "Não, mas você tem que virar crente". Eu viro crente. "Mas você tem que batizar". Eu batizo. Vamos lá. E aí começou assim, sem muita pretensão, né? Tanto no relacionamento como na questão com Isso Deus. tudo em São Paulo, Tudo em São Paulo. São Paulo capital, então É, você conheceu ela lá. conheci ela lá. No bairro da Freguesia Qual do que Ó, era a igreja? Assembleia de Assembleia de Deus, Deus. Madureira. Madureira. Isso, lá no bairro Vila Miriam. E a família dela ia lá, né, e ela ia também. E aí eu peguei e comecei a ir. E aí Deus foi tratando, né. Pouco tempo já eu aceitei, entreguei minha vida a Jesus e fui. A gente marcou o casamento e ela falou assim pra mim no dia do casamento, no civil: "Eu não vou casar com você não, você vai virar pastor". Eu falei:
Que papo que é esse, mulher? Eu não sou nem. Mas esse desejo ainda não tinha no coração, não. Nun- Nenhum. Na Nunca teve. verdade, eu nunca tive esse Nunca teve esse desejo. desejo. Ao contrário, nunca quis. Corrido. Corri, esse negócio não é pra mim, não. E nós nos casamos em dezembro. Janeiro, dezembro a gente não foi na igreja. E em janeiro nós voltamos aí para a igreja. No primeiro culto que eu coloquei o pé na igreja, o pastor falou para mim assim: Alexandre, você vai tomar conta de um ponto de pregação. Eu falei assim: pastor, você tá doido? Eu acabei de converter e acabei de batizar, casar, como assim? Ainda eu falei para ele assim: pastor, lá no altar tem pelo menos uns 15 lá sentados lá, porque na assembleia tem esse Sim. costume, né? São os presbíteros, evangelistas. Falei, um daqueles lá pode fazer isso, ninguém quer. Falei, mas como assim? Não, você vai, Deus falou comigo que é você. Falei, então tá bom, eu vou. Mas eu nem sei o que eu vou fazer lá, não. E a gente foi, né, para uma casa, a Assembleia trabalha assim, né, ponto de pregação. Então, aqueles barzinhos desativados, costuma ter muito, vezes congregaçãozinha, a Sim, Assembleia sim. vai lá no bairrozinho. Aí o que aconteceu? Mas sempre começa numa casa. É muito raro começar num salãozinho. E a gente foi pra garagem de uma família, tinha umas 8 pessoas, e em um mês já tinha umas 40. O negócio foi assim surpreendente. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí o pastor falou assim: nós vamos ter que abrir um salão para vocês. Vamos achar um salão lá perto. Aí achamos, na esquina de cima tinha um salãozinho lá. Alugamos o salão. Primeiro culto tinha 38 crianças. A Adriane cuidando, né, das crianças e eu lá fazendo culto lá para os adultos. Foi muito, muito engraçado. E aconteceu um fato muito interessante. Eu estou aqui já emendando a história, né? Mas Não, fica à eu falei vontade, que a gente tá aqui pra. tem muita história. Depois a gente volta, é assim É. mesmo. Aí o que aconteceu? Nesse episódio, a Assembleia tem um costume, não sei se ainda é assim, né? Faz bastante anos que eu saí, mas eles tinham um costume assim: para você ser obreiro, um diácono, um presbítero, um evangelista, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu não era. Que seria porque assim, a gente tem, o pessoal às vezes tem essa dúvida do batismo do Espírito Santo e crê que só é batizado no Espírito Santo quem fala em língua, que não tem nada a ver. Sim. É uma das evidências, né? É. Mas na ocasião seria isso, falar Sim, em língua. Isso? exatamente. Tinha que falar em línguas. Entendi. E eu conheci muitos da minha época que entrou na igreja, que batizaram perto, junto comigo e tal, e eles imitavam. Tipo assim, eles queriam tanto Aham, que eles acabavam a fazendo emoção. aquilo para agradar, para falar, eu também sou e tal. Mas Entendi. aí eu falei, rapaz, ele não é verdade, não, eu não sou ainda, mas eu tenho que fazer parte. Eu falei, Deus me livre, eu não vou fazer um negócio desse de jeito nenhum. Eu quero um negócio de verdade. E já fazia ali por volta de 1 ano e 7 meses, 8 meses que eu estava na igreja. E eu buscava o batismo com o Espírito Santo, assim, com uma coisa que nem doido, mas toda vez tinha pregação, falava, vem aqui que alguém vai ser batizado. Eu ia correndo, aí eles sacudiam minha cabeça, me empurravam para lá, mandava falar glória, e eu ficava rouco, e não acontecia. Mas eu sabia que tinha uma promessa, que Deus ia fazer. E aí, a gente, naquela pegada, agora vamos inaugurar o salão. Uma quarta-feira. Aí eu fui no domingo na igreja, né, na igreja, e o salão ia inaugurar na quarta. Ia ser quarta e sábado os cultos lá, para a gente poder ir no culto normal na outra Na igreja, sede. né, na sede. Aí o pastor falou assim: a gente vai inaugurar quarta-feira, viu, Alexandre? Você vai ficar à frente? Eu falei, pastor, eu não posso. Manda um dos presbíteros, alguém, eu fico ajudando, de boa. De jeito nenhum, é você que vai ficar à frente. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo, a igreja não vai deixar. Alexandre, Deus sabe, e você vai ser batizado ainda. Eu falei assim, pastor, tem 3 dias? Como assim? 3 dias? Domingo foi um cultão e Deus operou e teve gente batizada com o Espírito Santo. E eu fui lá para receber e não recebi. Chegou na terça-feira, tem um culto que é o culto de doutrina que fala, né? É culto de ensinamento. Sempre vai 3, 4 pessoas. A igreja de 500 membros vai 3, 4 pessoas. Aí eu fui no culto de terça-feira, né? Tinha o pastor e um presbítero na igreja. E ele falou assim: ó, hoje o presbítero Gilberto vai pregar. Tá bom. E tinha eu e outro diácono, outro rapaz que estava no mesmo caso que eu. Ele estava ajudando, porque eu ficava na porta ajudando, mas eu não era diácono. Só ficava ali porque estava à disposição. Não podia ter a função, né? Porque não era batizado ainda com o Espírito Santo. E aí eu falei assim: bom, vamos lá. Aí foi nós dois.
o pastor e o presbítero, e tinha umas 3 ou 4 pessoas na igreja, naquele culto. Aí tá bom. O presbítero pegou o microfone para pregar e falou assim: Deus vai batizar com o Espírito Santo hoje. E na verdade, ele nem sabia do meu caso. Ele estava bem por fora disso. E aí ele falou, eu falei, gente, mas não é possível. Tem 3 pessoas aqui na igreja. Como assim? Que negócio doido. Mas tá bom, Deus tem o seu jeito de agir, né? Aí esse irmão, o Isaías, que estava comigo na porta da igreja, falou: Ah, eu vou ficar aqui quieto. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim para ele: eu vou subir e vou ficar cuidando da mesa de som, ajudando aqui, né? Ficamos nós dois lá servindo. Aí o que que aconteceu? Entrou um rapaz na igreja, a igreja lá tinha que subir uma escada para acessar o salão principal, né? Aí o rapaz subiu a escada e ele deitou no chão e começou a andar igual, a rastejar igual uma cobra. E começou a levantar banco. Aí, falei assim, é demônio. Aí o Isaías correu lá e pôs a mão na cabeça do camarada. O camarada manifestou o demônio, o Isaías expulsou. Quando o Isaías acabou de expulsar, o Isaías começou a falar em línguas. Começou a pular, a saltar. Eu falei, gente, mas que coisa doida que é essa? Aí eu olhei lá em cima e falei assim, eu vou ficar bem quietinho aqui, eu não vou nem mexer daqui. Não é possível que isso está acontecendo. O Isaías daquele jeito, ah não. Aí terminou, chegou a parte final da pregação. O pastor falou, o presbítero falou assim, pode vir todo mundo que quer ser batizado com o Espírito Santo. Claro que não foi ninguém, não tinha ninguém lá. Os que estavam lá já eram batizados. Só tinha eu. Eu fiquei lá, aí ele... O senhor foi. Não, aí ele insistiu. Ele não me chamou pelo nome. Aham. Ele apenas falou, vem logo. Aí eu, tá bom, vai. Resisti, aí fui. Aí fui lá, cheguei lá, chegou ele e o pastor, colocaram a mão na minha cabeça e começaram. Fala, dá glória, aleluia, vai. Aí eu suava, cansava e não acontecia nada. Eu, meu Deus, por que que tá sendo assim comigo tão difícil? Com outros é tão fácil. Eu quero de verdade, de verdade, de verdade. Aí eu lembro que as últimas palavras que eu disse, que eu entendi, foram essas. Eu quero de verdade. Aí fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Aí cheguei em casa ainda à noite, foi um negócio muito doido. Eu saí de lá, eu não conseguia me controlar. Eu continuei falando em línguas, dirigindo o carro falando em línguas. Cheguei em casa, ia falar alguma coisa, soltava línguas estranhas. Aí a gente foi dormir, a Adriane. Eu fui dormir, ela me encostou em mim, assim, eu comecei a falar em línguas. Ela, mas que é isso? Aí eu, não sei, eu não consigo controlar. Aí dormi, quando dormi ainda tive uma visão com anjos. Deus me mostrou antes, foi uma coisa assim muito incrível, muito, uma experiência que qualquer pessoa que deseja ter mais de Deus precisa realmente ter e buscar, né? E no outro dia, quarta-feira, inaugurou o salãozinho lá, né? E eu já estava batizado com o Espírito Santo. Então, eu fui, tipo assim, com a alma limpa, né? Falei assim, agora eu cumpri as exigências da igreja e tô pronto para isso aqui. E dali em diante começou essa caminhada que eu não quis. Nunca quis. O pastor falou assim para mim, você vai ser pastor? Eu falei, mas de jeito nenhum, não quero. E a Adriane, antes da gente casar, falou um negócio desse que não tinha cabimento. É porque assim, eu entrei na igreja, gente, e eu sempre pensei da seguinte maneira: ou eu sou, ou eu não sou. E pelo fato de eu ter algumas pessoas na minha família que eram, mas não eram, não sei se vocês Sim, entendem sim. isso, né? Uhum, Eram, mas não eram, né? Não dá bom testemunho, uhum. não tem uma vida, né, adequada e fica lá falando de Deus. Então, eu tinha muita resistência por causa disso. Eu falei, não, se for para mim ser, eu quero ser de verdade. Eu vou me entregar mesmo. O que que tem aqui nessa igreja para a gente crescer? Escola dominical? Ia para a escola dominical. Fazia tudo. Chegou uma época, o pastor falou assim para mim, Alexandre, você tá sempre aqui querendo mais, querendo mais. Eu quero mais. Ó, não vai ter jeito, você vai ter que fazer um curso de teologia, porque só a igreja aqui não vai suprir o que você quer saber. Falei, então como é que funciona isso? Aí tinha um irmão lá que fazia parte de um ministério lá onde tinha um curso de teologia. Fui fazer. Fui fazer lá em São Paulo, fiz 2 anos, né, o dia inteiro, um negócio bem exaustivo. E Aí o senhor tinha o quê? 23 ainda? Não, eu tinha 24 anos. 24. 24. Aí eu fiz o curso de teologia, né? O primeiro curso meu, eu já fiz uns 4 já. E, inclusive, agora estou me formando num superior, né? Eu fiz vários, mas eram Uhum. livres. Eu fiz um da Assembleia
que chama ETAD, e fiz um outro por fora e um outro, né? Esse é o quarto que eu estou fazendo agora, mas é já superior, né? E, enfim, tudo buscando conhecimento, buscando crescer, buscando aprender mais de Deus e conhecer as coisas. E todo mundo falava assim: você vai fazer teologia, você vai esfriar, porque você está no fogo e a letra mata e tal. Eu falei, gente, mas não é possível, eu quero aprender. Aí, aí todo mundo me dando esses conselhos, né? Eu falei assim: ó, não esquenta a cabeça, não. O que eu recebi, eu vou levar até o fim. Eu sou do fogo, eu nasci do fogo, eu vou morrer no fogo. Eu não quero saber, não. Não vou. Aí chegou um irmão, eu lembro disso como se fosse hoje. O senhor, né, da igreja, um ancião, ele chegou em mim: ô Alexandre, que bonito isso que está acontecendo com você. Então, rapaz, eu não pensei que era tão bom assim. E eu todo empolgado, inocente, né? Ele falou assim: ó, mas não esquenta não que isso aí vai passar, tá? Você vai ficar igual eu, assim, tal, sério, normal. Eu falei assim: não, eu não quero não. Eu quero continuar assim até o Quer fim. ser doido. Eu quero ser assim, desse jeito aqui no fogo até o Amém. fim. Aí ele falou assim: ah, então tá bom. Então continua desse jeito aí. É isso aí. Falei, amém, mano, amém. Glória a Deus. Eu não quero ficar, sabe, parado. Parado pra mim não funciona. E por conta dessa, vamos falar assim, essa energia que eu tinha, assim, de vontade, desde muito jovem, acabei virando pastor com 26 anos, né? Comecei a tomar conta Isso na já Assembleia de Deus. na Assembleia. Aí nessa congregação ou já tinha mudado? A gente tava lá, a gente mudou, né? É Mas porque tem a mudança anual, tinha, né? sim, para pastor sim, né? Eu ainda não era pastor consagrado deles, né? Eu Era era diácono. só, como se diz, né? Eu era só aquele que eles colocavam para fazer. Hum. E eu também não estava atrás disso, Mas na porque congregação da Assembleia geralmente é assim que funciona, né? Vai os diáconos. sim, é diácono, é qualquer função. Eles vão lá e põem, né? Qualquer um vai lá e toma conta. Aconteceu um fato muito interessante que a sede era uma igreja já estabilizada, né? E, e a nossa subcongregação, que era assim o nome, né? Subcongregação, ela acabava suprindo as necessidades de dízimo e oferta da sede. Às vezes entrava mais na nossa do que na sede. Aí a igreja tem cada igreja tem o seu sistema, né? Então eles pegaram e falaram: não, nós vamos fechar essa subcongregação, trazer esse pessoal para a sede, porque a gente precisa deles na sede. Eita, mas aquela época ela foi terrível para mim, foi igual enfiar uma faca no meu coração. Chorei demais, sofri demais, porque onde já se viu fechar uma igreja por causa disso e tal, né? Aí vai entrando aquelas É o coisas, eu falei, amor meu pela ovelha Deus. também que pega ali, que Sim, sim, a gente. não quer É, de jeito nenhum largar. é aquele negócio, eu não queria, mas eu já tinha um coração pastoral, né? E o coração pastoral, ele não depende de posição, ele não depende de cargo, de função, como algumas pessoas pensam, né? Ah, mas se eu for um pastor, um bispo, um apóstolo, aí sim. Mas não é sobre isso. É o que Jesus implantou nos cristãos. Né? Aquele desejo de ter um coração pastoral, de se preocupar com as almas, de se preocupar com as vidas, de querer ajudar as pessoas. Às vezes tendo condição e às vezes não tendo. Na verdade, é o que o senhor falou. A consagração pastoral, na verdade, nada mais é do que a manifestação pública daquilo que já acontece nos bastidores. Sim, Aquilo que o senhor já tinha um coração pastoral, a realidade é essa. isso, Faltava ter a manifestação pública, isso. derramar o óleo. Aham. Era isso. Mas eu fugia disso, eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, não, não precisa disso não, tá bom assim e tal. Aí lá na Assembleia mesmo eu fui subindo, né, os cargos que tem, né? Virei diácono, depois presbítero e acabei sendo tesoureiro da sede, ajudando muito nas coisas lá, até que Deus começou a falar com a gente. Falou assim, ó, vocês vão embora para uma terra que vocês não conhecem, para um povo que vocês nunca viu. Aquilo ali foi uma coisa assim de doido. Falei, assim, gente, mas esse negócio é muito doido. Em São Paulo, eu tinha dois trabalhos, né? Dois empregos. Eu trabalhava eu tinha uma linha, uma van, e nessa van a gente tinha uma linha de lotação. Chamava assim em São Paulo, né? Fazia transporte alternativo. Ganhava muito dinheiro. Eu tinha uma vida estabilizada financeiramente falando. E por conta disso eu me converti, ganhei o meu primeiro filho na fé, que hoje ele é pastor lá em São José dos Campos, o Ricardo. E quando eu ganhei o Ricardo ele era muito católico, muito, sabe, ele ficava na fila do onde a gente trabalhava, entregando santinho para as Uhum. pessoas e tal. Ele era muito assim. E aí eu mudei,
Ele falou assim: não é possível que você mudou desse jeito. Olha ali, isso. E eu não queria. Ah, olha aqui, eu não queria. Não, você tá mentindo, você tá enganando. Como que aconteceu isso? Eu vou lá nesse lugar. E ele foi na igreja para ver o que estava acontecendo, se entregou a Jesus, se Glória a converteu Deus. e foi uma benção, né? E aí, nesse interim, ele falou assim: eu tenho uma filha de 6 anos, eu tenho que colocar minha filha na escola. E eu acabei de saber que festa do Halloween é pecado, festa junina não agrada a Deus, Dia das Bruxas, não sei, e foi falando um monte de coisa lá. Como que eu vou pôr minha filha numa escola e ela vai ter que participar dessas coisas? Eu não quero. Eu falei assim, vamos abrir uma escola. Aí ele falou, bora, vamos abrir. A gente tinha condição financeira para fazer isso. E abrimos, está lá em São Paulo até hoje, Colégio Filhinhos do Rei. Nós abrimos uma escola com a, vamos ver, a oferta, né, para os pais, uma escola cristã, totalmente cristã, com princípios. Então, não tinha nenhum tipo de festa desse, mas toda a data dessa, a gente falava sobre o assunto. Olha, tá acontecendo, vai acontecer agora dia 30 de outubro, a festa do Halloween. Nós não celebramos porque é o Dia das Bruxas, é uma data terrível, por isso, por isso, por isso. Então as crianças aprendem isso lá, né? A questão folclórica também, nós ensinávamos para eles dentro da realidade. Uhum. Papai Noel, Coelho de Páscoa, todas essas coisas aí. Nós ensinávamos a Era verdade para verdade. eles. Como se estivesse na igreja mesmo. Sim. E nós tínhamos alunos lá de todo tipo de família. Tinha alunos lá do Testemunho de Jeová, até dos espíritas, colocava os filhos deles lá porque queriam que os filhos aprendessem princípios. Então a gente cresceu rápido a escola e virou um colégio depois, né? E aí nessa época Deus falou que eu tinha que vir embora para um povo que eu não conhecia, para um lugar que eu nunca vi. Falei, gente, mas que coisa mais estranha. Falou uma vez, falou duas, por várias situações, em várias situações diferentes. E na terceira vez o Senhor falou assim, usou uma pessoa e falou assim: prepara as malas, porque o dia está chegando. Como que você vai para um lugar que você não conhece, que você nunca viu, não tem noção de nada? É uma coisa assim muito. E eu ficava assim, gente, Muita fé, né? esse negócio de crente é muito doido, esse negócio não sei. Aí, num final de semana, juntou uns amigos e falaram assim: ó, nós vamos passear lá em Pratápolis. Pratápolis, isso é o quê? É uma cidade? É uma cidade, lá de Minas Gerais. E vai fazer o que lá? Ah, eu tenho um amigo lá, inclusive é um pastor, é amigo meu, e ele tá com problema lá na igreja dele, e a gente vai passear mesmo, porque a cidade lá é gostosa, cidadezinha pequena, e aí vamos lá na igreja dele e tal. Aí esses 4 homens, né, falaram assim, vamos, eu vou. Um deles, né, presbítero da igreja, falei, vamos lá passear então, tá bom. Eu, eu tava assim, né, querendo ir passear mesmo, vamos embora. Vamos passear, conhecer Pratápolis. Quando chegamos em Pratápolis, no domingo à noite nós fomos no culto. Tinha o pastor, um senhorzinho de idade, e tinha umas 15 pessoas na igreja, e a gente fez o culto. Ele chamou a gente para pregar e Qual tudo. que era a igreja lá? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus também. Madureira também? Não era Madureira, era um ministério independente. Independente. Aí a gente foi, fizemos o culto, pregamos e tal. Aí o Espírito Santo falou comigo: aqui que você vai fazer a obra. Falei, não, brincadeira, um negócio desse. Inclusive, para chegar na cidade foi muito difícil, porque na época não tinha. Isso é que ano? A gente tá falando de que ano? Nós estávamos falando de 2002. 2002. 2002. Não tinha GPS como hoje, né? E a cidade não tinha no mapa. Eu lembro que eu comprei um mapa, bem antigo isso, gente. 2002 é um mapa que era Aquelas assim, revistas, guia revista roda, aquelas 4 rodas. 4 rodas, Guia 4 rodas. Aí eu comprei um mapa para achar a cidade. Não tinha a cidade no mapa. Falei, mas é possível, você não tá aqui. Mas enfim, tinha cidades próximas, né? São Sebastião do Paraíso e Itaú de Minas. E ela fica no meio, Pratápolis fica no meio. Falei, tá bom, então vamos chegar nesse lugar aí. Aí fomos, aí Deus falou, Deus mostrou, e aí a gente voltou, os homens no carro, né, tudo empolgado. Ah, Deus falou comigo, nós vamos mudar para Pratápolis. Eu falei, vocês é doido, eu não vou fazer nada disso. Fiquei quietinho. E os que colocaram fogo, ninguém, nada. Uhum. E Deus falou, foi comigo. Quando eu cheguei em casa, Deus tinha falado muito, muito no meu coração. Aí eu falei, ó Senhor,
A E minha só foi homem, então a sua esposa não foi nesse dia, né? não foi, não foi. Mas ela já conhecia o lugar, Já conhecia? já conhecia, porque o concunhado dela é primo de uma pessoa que mora lá. E eles já tinham ido passear lá uma vez. Então ela sabia onde que era e tal. Aí a gente chegou e eu falei, meu Deus, e agora? Como assim? Só falei assim, Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas. A minha esposa é a filha caçula, a mais mimada da família. Todo mundo ama ela. Como que eu vou tirar essa mulher daqui para levar lá para o fim do mundo? É com o Senhor. Aí eu cheguei em casa à noite, falei, amor, Deus falou muito comigo. Ela eu já sei. Eu já sabe o quê? A gente vai ter que ir embora. Deus falou comigo Eita. também. Ah, quando ela falou isso, eu falei assim, agora é certeza mesmo, nós vamos ter que ir embora. Só que eu sabendo que eu tinha que ir embora, eu fiz como muitas pessoas fazem. Tipo o Jonas, sabe? Falei, já sei. Eu tenho um outro jeito de ajudar aquele pastor lá. Nós vamos abrir uma igreja aqui em São Paulo. A gente tem condição financeira. A gente vai abrir uma igreja. Essa igreja vai ajudar a sustentar a igreja de lá. Porque lá eu vi todo tipo de problema, inclusive financeiro. Mas eu olhei mais para o financeiro. Uhum. Mas o problema lá não era o financeiro, era gente para fazer a obra mesmo. É porque a gente coloca sempre a dificuldade, né? Fala, nossa, mas eu vou pra lá, mas e aí? Sim, eu Como vou. que a gente vai conseguir manter aquele ministério, né? Sim, como que eu vou manter minha vida também, né? Porque eu Sim, vou ter sim, que abrir mão de tudo sim. aqui. Aí nós abrimos uma igreja, mas foi a pior derrota da nossa vida. Não deu nada certo. Foi tudo por água Isso, abaixo essa igreja é lá em São Paulo. em São Paulo. Tudo por água abaixo, não funcionou nada. E aí o que aconteceu? Esses 5 irmãos que foram? Sim, os 5. Aí o que que aconteceu com isso? Na escola, nós tínhamos na época uns 80 alunos. No mesmo mês, nós perdemos 40. Eu e o meu sócio. Ele também comigo nessa, de abrir a igreja. Aham. Aí ele falou, Alexandre, o que que tá acontecendo? Eu falei, a culpa não é sua, é minha. O barco tá agitado, a tempestade tá aí, eu tô insistindo em ficar no barco. Eu vou ter que pular do barco, igual o Jonas. Aí ele, mas como assim, rapaz? Eu falei, se eu ficar, não vai sobrar nem nada. Aí naquela semana que eu tinha decidido ir embora, a minha van bateu. Tava trabalhando com motorista, a van bateu, machucou um monte de passageiro, arrebentou o carro, tinha seguro, tudo, né? Mas foi um desgaste assim terrível. Aí, no final, antes de ir embora para Pratápolis, eu perdi a linha de lotação e a escolinha que estava naquela situação, eu passei para o meu sócio. Falei: olha, eu não dou conta, de lá eu também não vou dar conta, a gente ainda tem que investir muito aqui, eu não tenho condição, você assume a escola. Eu passo para você aí a minha parte e você faz, porque se fosse dividir não ia sobrar nada mesmo, ia sobrar dívida. Aí passei para ele e ele continuou mantendo a escola por muitos anos ainda. Depois ele vendeu também porque ele mudou para São José, como que é o nome daquela cidade? Interior de São Paulo. São José dos Campos? São José dos Campos, isso. E aí ele mudou para lá e ele vendeu a escola, mas continua, né, a mesma escola, com o mesmo princípio, um pastor que cuida lá da escola, é uma benção, é um colégio hoje. Mas assim, resumindo, eu fui para Pratápolis quase sem nada. Eu vejo assim, o senhor falando aí, é engraçado, porque Deus permite que aconteça muitas coisas na nossa vida que eu vou chamar de zona de expulsão. Isso. Acontece a zona de expulsão. Então, assim, às vezes a gente tá apegado tanto a alguma coisa, mas Deus tem algo bem maior pra gente, só que a gente, por estar preso àquela bengala ali, não, mas isso aqui é meu suporte. Sim. Meu emprego aqui, eu tenho um emprego aqui garantido, eu não vou largar isso pra ir pra lá. Só que Deus tem algo bem maior preparado pra gente, que a gente muitas das vezes não consegue enxergar. Exatamente. Mas Deus tá lá na frente, já enxergando tudo que vai acontecer. Uhum. E ele, peraí então, filho, eu tô falando pra você aí, mas mesmo assim você não quer ir, deixa eu então te dar uma ajudinha aqui então. Vou te dar uma forcinha. A van, vou ter que dar uma batida aqui, os alunos você vai perder aqui, e por aí vai fazendo, vai fazendo. A igreja aqui não vai dar certo, vai embora. Agora você tem mais alguma coisa pra esperar? Não, né? Então, vaza. Isso, desse jeito. Aí fui para Pratápolis, mas Pratápolis para mim foi a maior escola que qualquer um poderia ter. Para mim, para minha família, foi uma escola incrível. Tive muita experiência, aprendi muita coisa e a gente conseguiu crescer como cristão. Por quê? Porque a maioria das pessoas pensa que igreja vocês sabem disso, isso está na mídia em todo lugar. Igreja é uma forma de ganhar dinheiro,
igreja, você vai lá para dar dinheiro pro pastor. Eu falava isso, quando a minha mãe me chamava para ir pra igreja, eu falei, vocês que são besta que fica dando dinheiro para pastor, eu não vou dar meu dinheiro para ninguém, não. E, enfim, acontecia esse tipo de coisa, esse tipo de coisa que acontecia e acontece ainda. Acontece até hoje. E aí as pessoas têm essa visão da igreja, né? A visão, infelizmente, é distorcida. E até dentro da igreja, a visão é assim. Dependendo do ministério, as pessoas não estão preocupadas em fazer para agradar a Deus, estão fazendo para agradar o homem. E para ter posição, para ter cargo, para ter função, para ser reconhecido, essa coisa toda, sabe? Infelizmente é assim. E aí, durante muitos anos, a gente abriu essa igreja lá em Pratápolis, né? Assembleia de Deus, Ministério Pratápolis. E a gente ficou com essa igreja 17 anos. É muito tempo, muito 17 anos em Pratápolis. 17 anos. Foi uma batalha. Batalha. As pessoas estão falando assim, o pessoal realmente tem uma visão muito deturpada ainda do que é a igreja, né? Sim. Aliás, a igreja hoje ela tá além do necessário espiritual hoje para qualquer cidade. Você vê o quanto que a igreja é relevante em ação social, por exemplo. Sim. Né? Os prefeitos hoje têm que abraçar realmente as igrejas, porque a igreja faz um trabalho que deveria ser do órgão público. A igreja, ela tira o dependente químico da rua. Sim. Através da conversão. Uhum. Quando o cara realmente entrega a vida dele, deixa Deus agir, o cara larga o vício. Uhum. Então, um problema para a sociedade que está acabando também. Não só para a vida dele, mas para a sociedade. Então, muitas famílias hoje que não têm o que comer, que são agraciadas com a igreja, que a igreja é uma igreja que é relevante para a comunidade, ela apoia com cesta básica, apoia com uma documentação, com um advogado. Então, a igreja faz um trabalho que deveria ser do público fazer, né? Verdade. Um órgão público fazer, de uma prefeitura, de um governo fazer. Uhum. E a igreja está lá dentro fazendo. Então, assim, hoje os governantes eles têm que agradecer muito a igreja. Verdade. Não é isso? Deveria ser assim, né? Não, Mas a dificuldade sempre é grande, né? Eu vejo assim que o nosso papel de fazer a obra de Deus, ele é coroado por Deus. Mas a sociedade vê. Querendo ou não, a sociedade vê. Eles estão ali, uns para aplaudir e outros para vaiar. Para falar assim, não, igreja é isso aí mesmo. E essa marca, infelizmente, é muito difícil de tirar. Essa semana eu estava conversando com um rapaz que a gente, fazendo a obra lá em Paraíso e tal, né? E eu tive acesso ao prefeito e a gente conversou muitas vezes. Mas a imagem que ele tem da igreja foi um fato terrível que aconteceu numa igreja que ele foi para trabalhar e ele viu lá essa situação das pessoas ficar pedindo dinheiro, põe lençol lá na frente. É triste, assim. E joga aliança, e joga isso, joga aquilo. Então, essa é a visão que algumas pessoas têm da igreja. E não tem uma diferenciação na cabeça deles. É Não. tudo crente, é tudo crente. Então, assim, eles não entendem que tem uma denominação que prega a Bíblia, mas tem outra denominação que às vezes vai por um outro caminho. Sim. Né? Essa é a realidade triste. Então, as pessoas se apegam também a isso, porque o diabo já quer aprisionar as pessoas, né? Então ele fala assim: eu vou colocar essa visão na mente da pessoa, porque aí ela vai ser resistente, ela não vai querer ir na igreja. Ela não vai se abrir para uma igreja, para uma pregação, porque ela vai sempre pensar assim: esse cara tá falando de Jesus para mim, mas ele tá querendo meu dinheiro. Verdade. Essa é a marca, infelizmente. E quando você pensa em fazer diferente, você encontra as barreiras, né, que são naturais. Elas existem porque a sociedade olha para a igreja desse jeito, mas existem também por conta de muito cristão e líderes, né? Porque a pessoa, às vezes, que está numa igreja como essa, que vai lá e passa o lençol e tal, ela tá doida para passar o lençol também. Infelizmente, ela tá lá começando e ela vê aquilo e fala: que bonito, um dia eu vou fazer isso. É isso, infelizmente. E aí, quando você começa a gerar uma onda de fazer a coisa certa, você enfrenta muita dificuldade. Por quê? Porque as pessoas estão esperando, o pastor fulano compra e não paga. O pastor Beltrano também é outro picareta. E o outro também, o outro fala e não faz. E aí fica essa marca. Porque alguns dão essa ousadia. Eu cheguei em Paraíso numa situação ali terrível, terrível. Mas vamos voltar um pouquinho para Pratápolis, senão eu já estou chegando no Paraíso de novo. Paramos nos 17 anos. 17 anos. Quando eu mudei para Pratápolis, eu fui comprar um gás, né? Cidade muito pequena, todo mundo conhece todo mundo. Aí eu liguei pro rapaz do gás, o rapaz foi entregar o gás para mim. Eu falei assim: quanto é o gás? Ele falou: não, se você quiser, você pode marcar. Eu falei: não quero marcar, não, eu quero pagar à vista. Aí ele falou: glória a Deus, num tom de deboche. Aí eu falei assim: por que você falou assim?
Aí ele falou assim: é, porque o último pastor que passou aqui, ele ficou me devendo 5 gás e foi embora. Eu falei assim: então, você precisa diferenciar uma pessoa da outra. Eu tô chegando aqui agora, não tenho nada a ver com essa situação, né? Nem conheço essa pessoa que você tá falando, nunca ouvi falar. Eu acho que você não podia ter falado desse jeito pra mim, porque eu tô aqui querendo pagar à vista e você que tá falando pra eu poder marcar. Aí ele falou assim: não, não, desculpa, desculpa, é que eu acabei, né, desabafando. Eu falei: não, tudo bem. Aí ele desabafou mesmo, aí ele Uhum. soltou tudo, falou de um monte de situações horríveis, Que porque aconteciam ali. porque você fala assim, mas gente, como é que pode uma coisa dessa? Então isso acaba manchando o evangelho. E é claro que pode ter que um pastor passa dificuldade, que não consiga pagar um gás e tal, mas infelizmente as pessoas são muito assim, é igual Jesus falava, né? São hipócritas. Por que que eu vou subir no altar para pregar se eu não consigo pagar um botijão de gás pro cara da cidade que é pobre e compra um gás para vender para ganhar um dinheirinho? Então você vai vendo que as pessoas aí depois falam assim: "Ah, é porque Deus, né, Deus é fé e tal", aí vem aquela história: "Não, o botijão de gás não acabava, Deus colocava gás". Não, é tudo conversa, porque as pessoas não eu tenho fé, acredito que essas coisas acontecem, mas nós, precisamos ver que a geração que nós vivemos hoje e as futuras, elas precisam trabalhar muito caráter. Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs e até líderes, pastores, que nunca foram trabalhados isso. E eles acham que a sociedade é obrigada a engolir o que eles fazem de errado. E aí fica aquela coisa, né? Ah, não, tadinho, é porque são muito humildes, né? Não tem condição. Faz, se não tem condição, então não faz. Porque se for para fazer de qualquer jeito, Jesus falou assim: olha, se você não cuida da sua casa, Governa a sua casa. Ela tá lá em 1 Timóteo 3, tem é, tudo bem detalhado. você não pode cuidar da casa de Deus. Então, Verdade. cara, abre mão do negócio, manda outro fazer, põe outro para fazer, porque não vai dar para você. Então, eu fui para Pratápolis e eu tive muita dificuldade financeira. Lá eu trabalhei, gente, de coisa que eu nunca trabalhei na vida. Eu fui pintor, servente de pedreiro, fazia trufa para vender na rua, eu vendia picolé na rua, eu fazia qualquer coisa. Quando tava precisando de dinheiro, não tinha, eu ia atrás. E nunca conseguia, porque Deus nunca deixava. Ah, não, você não vai fazer isso. Eu não te chamei para isso. Aí Deus mandou a minha sogra. Minha sogra mudou para Pratápolis. Pouquinhos meses depois da gente, ela e meu sogro, e Deus colocou ela para ajudar a gente, que eles eram aposentados, né? A gente ganhava muito pouco, era difícil para Ah, se lembra daquela sustentar. preocupação do senhor? Como é que é filha? Vou levar minha esposa pra lá e os pais dela vão ficar e ó, Deus fazendo a obra. Deus Deus já mandou, mandou a sogra, né? mandou a sogra e o sogro, vocês vão cuidar deles, e deu missão para ela. Inclusive, ela sempre foi uma pessoa muito consciente, minha sogra. Ela sempre falava assim: eu sei que eu estou aqui para fazer uma obra, e eu estou aqui à disposição. E durante esses 17 anos ela me ajudou, Na né, obra. na obra, financeiramente, ajudando a gente para se manter. E a igreja rompendo, a igreja crescendo, a igreja, Meios dificuldades, meios. sim, sendo uma igreja relevante, é até hoje, lá em Pratápolis. Você vai pegar aqui, né, dentro da Lagoinha, depois que nós entramos na Lagoinha, sempre os pastores da nossa regional, que antes era o pastor Juliano, depois foi o pastor Fernando, agora é o pastor Pierre, eles sempre comentaram que Pratápolis é uma coisa incrível, porque Pratápolis tem 7.000 habitantes. A nossa igreja chegou a ter 250 membros. Proporcionalmente, é uma das maiores igrejas da regional e de várias regionais. Porque você vai pegar essa proporção. Agora eu estou em Paraíso. Paraíso tem 70.000 habitantes. Se a gente tem uma meta, né, da Lagoinha de 10%, é 7.000. Né? Eu estou com 700, é 1%. Pratápolis passou de 1% há muito tempo. Então a proporção da igreja lá é uma coisa assim incrível. É uma igreja, né, vibrante. Só que as condições são ruins para todos, porque a cidade é pobre, o povo também tem uma renda muito baixa. Então a gente acaba encontrando dificuldade nessa linha, né? De condição financeira. Mas mesmo assim nós rompemos, nós compramos um terreno, os meninos lá vão, né? O pastor Bira agora está à Tive com frente, ele lá esses dias, ele é, comentou. vai construir lá a Amém. igreja, a coisa tá rompendo, tá acontecendo. Eu deixei tudo pronto lá, né? Tá em obra lá, parece agora o tempo também. Sim, eles Tá estão dando uma reformando mudança lá, lá. melhorando. E são todos meus filhos na fé, né? Durante esses anos todos, eu formei líderes lá, Amém. Esse é o né? principal, né, pastor? Sim. Então eu saí de lá, eu É o deixei, discipulado, né? deixei 3 pastores, deixei líderes de todo quanto é departamento. E a gente tem, é o que eu falo, né? A gente tem um legado, tem uma história. E Deus quis que eu passasse por isso tudo para a gente poder escrever essa história.
né? Então, eu às vezes eu até brinco com o pessoal assim, eu tinha uma meta de ter 1.000 crentes naquela igreja em Pratápolis. Mas de qualquer maneira, eu batizei quase 1.000 pessoas naquela cidade. Né? Nós não temos essa quantidade de crentes lá, porque é assim, né? As pessoas vêm, entrega, batiza, mas às vezes não fica. Então, isso faz parte. Mas eu tenho certeza que nós deixamos muito fruto para lá. E é uma cidade também que eu vejo assim como é uma cidade pequena, então muita gente às vezes procura mudar de cidade, às vezes por trabalho e tudo, então não, Sim. né, não Toda vez que fica estaca ali. a gente estava ali preparando um líder, um jovem, vou ter que ir embora para estudar. Vou ter que ir embora para trabalhar. Isso acontece demais, né? Demais. Aí, assim, até parece um sonho americano, né? Que nas cidades pequenas da América também é assim, né? O povo sai da cidade pequena para ir para a cidade grande, para faculdade e tudo, né? Verdade. E em Pratápolis é bem assim, é bem dessa forma mesmo. Mas a gente rompeu. E em 2017 eu entrei em oração com Deus. Em 2016 eu tentei mudar a igreja de perfil, né? Falei, nós vamos continuar sendo assembleia, mas nossa assembleia vai ter célula, vai ter discipulado, vai ser uma assembleia diferente. Tentei fazer, não funcionou. Mas aí tava na situação independente ainda? Independente. A gente era ligado direto à convenção geral, mas era uma igreja independente, né? Eu Essa era. convenção geral é o quê? Ela é brasileira ou ela é mineira? Não entendo. Não, ela é nacional. Nacional. É nacional. Se chama CGADB, né? É a Convenção Geral das Uhum. Assembleias de Deus. A gente era ligado à Convenção Geral, mas a gente estava sozinho. E eu sempre fui assim, bem desbravador, sabe? Então, aqui em Passos, a gente tinha 5 igrejas. Assembleia de Deus, Ministério Pratápolis. Então iniciou em Pratápolis e já tinha filhas. 12. 12 filhas. 12 filhas. Aqui em Passos tinha 5, tinha uma no Glória, tinha uma em Piuí, uma em Pimenta, tinha em Franca, tinha em Paulínia e Itaú de Minas. Nós rompemos, saímos da igreja. Mas é aquela história, né? A igreja, conforme daquele jeito, né? Salões pequenos, os pastores ali tomando conta e tal. Um trabalho assim bem sofrido mesmo, bem difícil. Sem aquilo que o povo acha, que é aquele glamour, né? Que o povo acha que a vida do pastor é muito simples, muito Sim, virou tranquila, que pastor, ó lá. tem dinheiro, dinheiro. Nada a ver. Muita gente não sabe que o pastor ele trabalha para colocar o dinheiro dele na obra ali. Isso mesmo. E aí, nessa circunstância que a gente viveu aí de igreja, eu era pastor presidente, né? Assembleia de Deus tem muito isso, né? Pastor presidente. Aí eu vinha para cá com os meninos aqui de Passos ou para qualquer outra cidade que a gente ia ministrar e tal. O pessoal, não, meu pastor, meu pastor. Mas a coisa que eu mais queria era ter um pastor. Eu queria ter um pastor, eu queria Então, ser cuidado, pastoreado. ser cuidado. Isso. E, infelizmente, na Assembleia isso não funciona. Porque existe uma hierarquia lá, sim. Existem, né, pastores superiores que estão acima de outros e tal. Mas eles não têm essa humanidade, sabe? Essa coisa humana mesmo, de chegar e falar assim, como que tá a sua vida? Como que tá a sua família? Vocês estão precisando de alguma coisa? Você tem um seguro de vida? Você tem um seguro de saúde? Seus filhos, tá tudo Se bem. acontecer alguma coisa com você, sua família vai ficar bem? Nunca, jamais isso acontece lá. Não tem nada disso. E E a eu não, cobrança é muita. e eu não tô falando de alguém que escutou. Eu estava lá. Viveu. Eu vivi isso. Tem Enfim, autoridade para falar, porque é, passou por isso. passei. E aí eu fui atrás, orando com Deus, e em 2016 para 2017, eu comecei a buscar algo nessa linha, né? Em 2017, a gente fez. Assim, gente, eu sei que algumas pessoas até enxergam isso com um olhar diferente, mas eu sempre olhei muito para a Bíblia e vi que pessoas que fazem coisas além do que tem que fazer alcançam resultados além dos normais. E eu sempre fui de fazer propósito com Deus. Então, eu me trancava no quarto e eu ficava 3, 4 dias no quarto, orando e buscando uma direção, buscando uma confirmação. Eu lembro que a última vez que eu fiz isso, que foi em 2017, eu entrei, peguei meu computador, internet no quarto, uma suíte, né, no quarto que eu tinha lá de oração em casa, e deixei minha família, falei assim, amor, vocês, deixam aqui, eu vou sair só quando Deus me mostrar tudo. E eu entrei lá. E aí eu fui, Deus foi me mostrando as coisas, eu fui na internet, célula, discipulado e tal. Aí Deus deu aquele estalo em mim. Você vai fazer assim, assim, assim. Falei, amém. Na época, a gente estava na Assembleia e na igreja, eu levei uma coisa nova para a cidade, que depois ficou velha. Qual que é essa coisa nova? Campanha.
Nenhuma igreja em Pratápolis fazia campanha. Nossa igreja chegou fazendo campanha. Campanha da quebra dos muros de Jericó, campanha da porta aberta, campanha da vitória, essas coisas todas. Uhum. Mas era uma campanha assim só com palavra, né? Não Sim, tinha, não tinha, não né, tinha nada nada, místico, nada, nada místico. Era não só, vendia lencinho, é, nada disso. era 7 dias, 12 Pedra da, dias. da, da muralha, Isso, nada não tinha disso. nada disso, não. 7 dias, 12 dias, e essa coisa toda. E atraía demais o povo. Mas aí todas as igrejas da cidade começaram a fazer. Aí o que que acontecia com os crentes da nossa igreja? Terça-feira eles iam na campanha de fé na nossa igreja. Na quarta-feira, na campanha da quebra das correntes, na outra igreja. Na quinta-feira, na campanha de não sei da quanto, na outra igreja. Aí o povo virou campanheiro. Eu apelidei isso. Campanheiro. O povo é tudo campanheiro, só vai atrás de campanha. E eu, gente, vocês não podem ficar assim, vocês têm que ser firmes em Jesus. Então, eles acabaram mistificando isso, fazendo campanha, 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 campanha. E eu falei, como que eu vou mudar isso agora, meu Deus? Então, foi nessa época que eu vi que não dava mais para ficar daquele jeito. E também eu comecei a perceber que, religiosamente falando, as pessoas eram perfeitas. Mas caráter, meu Deus, e eu pregava ali duro, ensinando e tal. Ó, você tem que ser assim, você não pode ficar comprando e não pagando, você tem que ser isso e aquilo. E as pessoas continuavam do meu jeito. Na igreja uma coisa. Religiosidade, né? Pois é, eu falei, como que eu vou sair disso? Foi então que eu conheci sistema aí de discipulado, células, eu me encantei com isso. Aí fui ouvir alguns pregadores, alguns pastores, alguns modelos de igreja e fui atrás. E aí nós começamos a implantar lá em Pratápolis. Aí foi assim, foi uma coisa muito chocante. Eu cheguei um dia num culto de domingo, a igreja cheia. Falei, pessoal, Deus falou comigo, a nossa igreja vai mudar e nós vamos ser uma igreja em célula. E vai ser assim, ó. Aí também é um outro paradigma que tinha que ser quebrado, porque aí o pessoal já devia trazer aquele Já estavam acostumados. G12, que você trem é demônio e tal, esse trem não Sim. presta, porque quem... Pelo fato da cidade ser pequena, as pessoas não são tão bem informadas. Ah, Então lá não passou esse não tipo de chegou medo, não a ter esse... existia isso. Porque eu lembro que muita gente falava isso, gente, Sim, mas... sim. Mas não teve Teve- isso, porém, tinha um outro problema. Eles acostumaram tanto com o ritmo da igreja, né? Um culto da Assembleia. Já foi numa Assembleia? Já. Então, na Assembleia eles têm. O culto é assim: tem 3 hinos da harpa para começar, depois começa a dar oportunidade para as pessoas, né? Um quer dar um testemunho, um quer cantar uma coisa, outro quer falar alguma coisa, e depois tem os grupos. Né? Agora vão cantar as irmãs, depois canta as crianças, depois canta os jovens, essa coisa toda, né? Então a igreja é baseada nisso. E, e aí eu falei, não, nós vamos mudar tudo, não vai ter mais nada disso. Então foi um choque, A pessoa, realmente. não, peraí. Na época, né, eu tenho assim mais ou menos uns dados, né? A gente estava com uma frequência de umas 120 pessoas na igreja, nessa época. E quando eu falei isso, 50 foram embora. Ficaram umas 70 pessoas. Entre elas, a maioria dos líderes, obreiros da igreja, né? E eu chamei todos para conversar. Falei assim: olha, nós vamos começar um negócio do zero. Se eu tiver que perder todo mundo para começar do zero, eu não tenho problema com isso. Eu estou há muitos anos aqui e eu sei que Deus me chamou para essa obra. Eu sei que Ele me chamou para ganhar almas. E se vocês não quiserem, não tem problema. Se quiser abrir outra igreja, se vocês quiserem, sei lá, fazer o que vocês quiserem. Eu não vou ficar com raiva, não vou amaldiçoar ninguém. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas a partir de hoje, essa igreja aqui vai ser outra igreja. Como isso? Eu expliquei. Vamos começar na minha casa uma célula, com todos os obreiros da igreja. E depois de alguns meses, nós vamos multiplicar essa célula em várias. E foi isso que aconteceu. Começamos a célula em casa e o culto enxugou. Louvor e palavra. Aí já ficou muito esquisito para todo mundo. Então a frequência de 70 baixou para 50, 40. Foi desse jeito. E aí as células acontecendo. E eu, Deus, o senhor sabe o que está fazendo, né? Porque eu não sei. Eu não sei o que eu estou fazendo. Estou fazendo o que o senhor mandou. Aí o senhor levava ali um estudo que Deus direcionava. Sim, tem um modelo de igreja que chama MDA, Modelo Discipulado Apostólico. Tá no Brasil inteiro. É de uma igreja lá de Santarém, da Igreja da Paz. E é um modelo que funciona muito. É uma igreja que cresce muito e tal, né? Esse pessoal é bem desbravador mesmo. E eu peguei o modelo deles, né? É um modelo que eles repassam para quem quiser. E a gente implantou esse modelo na igreja. Modelo Discipulado Apostólico. E lá a gente tem as células, tem o discipulado e tem casa de paz e essa coisa toda, né? Aí nós começamos pela célula.
Durante 3 meses, eu consegui treinar todos. Todos fizeram a célula, dirigiram a célula em casa. E era assim, até um pouco diferente da nossa na Lagoinha, porque tinha um monte de cardzinho que a gente entregava para as pessoas, tinha um momento de oferta na célula, tinha a distribuição de funções, né? Não era só com o líder, todo mundo participava. Então era bem diferente. Tinha um momento da oração da fé, que a gente colocava umas cadeiras no meio, e quem queria receber milagre sentava nas cadeiras, os demais faziam uma roda e orava por aquelas pessoas. É o jeito deles, né? Aham. E a gente fez e funcionou, e aí multiplicamos. A primeira multiplicação foi 5 células. 5 células. Em 3 meses foi para 10. Em mais 3 meses foi para 15. Isso tudo antes da pandemia, né? 2017, 2018. E o negócio foi começando a ser vibrante. Em 3 meses, mais ou menos em 3 meses, depois que nós terminamos e multiplicamos as células, de 40 pessoas que estavam indo na igreja, passou aí 200. O culto não cabia a gente, ficava a gente em pé. Não, assim, ó, não estava. Glória a Deus. Aí eu estava resistente com uma coisa: encontro com Deus. Eu não queria mexer com isso, porque eu ainda tinha aquela mentalidade. Ah, esse negócio é do diabo. Eu ouvi falar que esse Isso povo. é Assembleia de Deus ainda. Eu ouvi falar que esse povo leva o povo para um lugar e leva esse povo num quartinho escuro e faz eles voltar no ventre da mãe e depois fala um monte de besteira. Era isso que eu tinha aprendido, era isso que eu ensinava na Assembleia. Então, a visão que a gente tinha de encontro Sim. com Deus era essa loucura aí. Uhum. Aí, não queria. Aí, um dia, nós estávamos lá, eh, a célula é isso, né? A célula é vibrante, acontece, né? Aí fizeram uma célula só de mulheres lá na cidade. Vamos fazer uma célula de mulheres. Vai ser lá em casa. A minha esposa programou tudo e eu precisava de uma pregadora. Ah, quem conhece quem? Aí um daqui, outro dali. Ó, nós conhecemos lá uma irmã lá de Passos. Mas quem é ela e tal, não sei o que. Aí falou, a irmã tal. Aí a irmã falou, eu vou. E foi lá para pregar. E na época o noivo dela, né, ficou comigo na sala, que é só a mulher lá para fora e a gente pra dentro de casa. E ele ficou conversando comigo. Aí o irmão conversando comigo, ó, você precisa conhecer o meu pastor. Eu falei, quem é o seu pastor? Pastor Pierre. Pastor Pierre é uma benção, meu pastor. E você precisa ir no encontro com Deus. Eu falei, não vou mexer com o encontro com Deus não, rapaz. Ué, mas você já tem célula, por que você não faz o encontro com Deus? Aí eu falei para ele assim, não sei. Então me dá o telefone do seu pastor, vai. Aí peguei o telefone e liguei para ele. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem? Eu sou aqui de Pratápolis e tal. Ele, eu fiquei sabendo que o pessoal tá aí. Eu falei, então, 2017, só pra gente entender. 2017. 17. 2017 ainda. Eu vou aí conversar com você. Vou aí em Passo. Pastor Pierre já era Lagoinha ou não? Não era Ainda Lagoinha. não. Não era Lagoinha. Ele Igreja era Batista Central. Batista Central. Eu vou aí em Passo conversar com você. Tá bom, pode vir. Aí eu fui. Cheguei em Passo. O Pierre me atendeu muito bem e tal. E começou a falar da visão, do encontro com Deus e tal. Eu falei, rapaz, eu vou participar desse negócio aí. E acho que era no outro mês o encontro. Pertinho, a data estava bem perto. Eu falei, eu vou. Ele falou, tá bom. Aí quando chegou no encontro, né, foi eu e minha esposa. Ah, ele chegou lá no Betel mesmo, né? Ele chegou lá e falou assim, ó, pastor, a gente tem um quartinho ali separado, né, para pastores e tal. Eu falei, você não fala um negócio desse para mim, não? Porque eu quero viver esse negócio aqui igual todo mundo. Eu quero dormir com esse povo aí, com esses homens aí, a minha mulher vai dormir com as mulheres lá, e nós vamos viver esse negócio aqui na íntegra. Ele, tá bom então. É assim, falando aí, eu tô lembrando, pastor, de quando eu participei lá da Zenete Rodrigues, do Moriá, Eita, e aí Deus preparou um quarto que eu fiquei do lado de um pastor. Vou até mandar um abraço, pastor Bruno, Deus abençoe sua vida, lá de Alphaville. E legal. aí, eu fiquei com ele no quarto, mas ele não falou que era pastor. Porque depois ele me contou no outro dia, né, que falou, cara, eu queria viver essa experiência, tudo aqui normal. Eu fiquei até de falar que era pastor lá, porque justamente por isso, eu quero viver tudo aqui, Sim. sabe? Igual todo mundo. Não Aham. quero que me reconheça como pastor para ter Isso. nenhum privilégio, nada disso. Achei bem Aham. bacana. É o certo, né? E graças a Deus, aconteceu. Foi muito incrível, foi a maior experiência da minha vida, né? De anos já, pastor, tudo.
Para mim, o que aconteceu no meu encontro foi uma coisa assim incrível, incrível, incrível. Deus arrancou ferida lá do fundo da alma. Ei, mas foi assim. Só quem passa pra saber. Não tem como, não tem nem como falar, né, Não professor? tem, A não tem, gente não fala, a tem. pessoa acha que não entende, não tem como entender, só passando pra Sim, saber. as pessoas acabam menosprezando, né, o que é isso, né? Quando a gente fala na igreja, o encontro é É isso aí. tremendo. Aí as pessoas, esse negócio aí não é nada É disso, não. verdade. Isso é uma honra poder servir no encontro e ver as pessoas como entram e como saem daquele local. Sim. É algo de Deus, realmente. É um É, encontro com Deus que tem ali, né? É um não, divisor de águas, né? é uma coisa assim muito incrível. Mas aí tem os problemas também, né? Eu passei no encontro com Deus com o Pierre. Depois eu fui fazer uns outros, né, em outras igrejas para poder ver os modelos, né? Falei assim, mas não tem nada parece com o lá do Pierre, gente. O do Pierre é muito bom, é fogo puro e os outros não é. Enfim, né? Eu sou suspeito de falar. Porque a primeira vez que eu vim participar de um culto na Batista Central, na época ainda, né? Eu falei assim pro Pierre, falei assim, olha, sem nenhuma mediocridade, se eu não tivesse que fazer o que eu tenho que fazer, essa igreja aqui seria a minha igreja que eu ia congregar. Seria uma ovelha de vocês aqui. Por quê? Porque tem tudo que eu queria que uma igreja tivesse. E aí eu falei assim, agora vocês são inspiração pra gente. Ó, o pessoal que estiver assistindo a gente aí for de Paz, já fica o convite aí para ir. O pastor tá falando aqui da Igreja Batista Lagoinha de Paz, que é Isso. pastoreada pelo pastor Pierre Medeiros. Você vai ser muito bem-vindo e muito bem acolhido por todos lá, viu? Amém, é isso mesmo. É a melhor igreja que tem em Paz, não tem nenhuma melhor não. Amém. Apesar que, né, igreja é igreja, né, mas pode ter certeza que uma das coisas que eu falo muito pro povo lá em Paraíso é assim, a coisa mais triste que tem é quando você congrega numa igreja e você não tem prazer em convidar as pessoas para ir na sua igreja. Você tem que falar assim, ó, é melhor você ir em tal igreja. É Nossa, horrível. eu já vi muita gente, não na Lagoinha, mas de fora fazer isso. Sim, sim, é terrível. Mas Uma enfim, vez uma pessoa, uma mulher chegou para minha esposa e falou: Ó, Emily, eu pedi. A pessoa também de uma outra igreja, de uma outra denominação, falou: Ó, Emily, eu convidei Fulana para ir, mas eu falei para ela ir lá na Lagoinha, viu? Porque lá eu sei que vocês vão receber ela bem. ai, que coisa Desse triste, jeito. né? É muito triste. Então, não é isso que Deus quer pra gente, né? Deus quer que a gente esteja feliz onde nós estamos e frutificando, né? Produzindo. E aí a gente teve esse encontro com Deus. Falei, não, eu quero servir no próximo. Aí no próximo, Pierre deixou eu servir. Aí nesse próximo eu já trouxe um monte de gente para Tapras. E passou aqui no encontro. E fui fazendo isso até começar o nosso lá em Pratápolis. Amém. E quando a gente começou o encontro com Deus lá, gente, 2018, eu não me esqueço nunca. Meu Deus, Assembleia de Deus ainda? Assembleia Assembleia de de Deus Deus ainda. ainda. E aqui é Batista Central Isso. ainda. Eu não esqueço nunca. Que luta que foi para ver as coisas acontecendo, né? As coisas eram muito difíceis, as coisas complicadas. Mas 2018 foi um ano tremendo lá em Pratápolis. Nós rompemos ali, aquela igreja enchia demais, os cultos vibrantes, encontro com Deus, o povo chegando, aquela coisa toda, festa o tempo todo, até que chegou a Covid, né? Em março, meu Deus do céu, de 2019, né? Março, meu Deus, aquilo ali arrebentou com a gente. Nós já estávamos com 20 GCs, né? Hoje GCs, né? Mas era célula na época, só usava o nome célula. E vibrantes, é, multiplicando sempre, tá uma coisa assim muito, muito, muito boa. E o encontro com Deus foi esse divisor de águas também, né? Que acelerou o crescimento da igreja. E depois da pandemia a gente teve muita perca mesmo, muita perca. Mas em 2018, né? Em julho de 2018, nós nos tornamos Lagoinha. Em 2018. É, Na pandemia. Na antes da pandemia? Antes da pandemia. pandemia. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Foi, E como é que nós. foi isso? Se tornou. É, Como é que foi essa caminhada? vamos lá que esse aqui tem uma história legal também, uma história muito legal. Porque de É, Assembleia de Deus para Lagoinha, né? Teve sim, muita quebra aí, sim. tipo, vamos dizer assim, de. Como a gente já estava um ano e pouco já nesse modelo, né, de MDA e tal, Tava bem próximo é, já da o Lagoinha. nome da igreja não era muito importante. Porém, a igreja inteira estava falando: nós precisamos mudar o nome da igreja, porque nós não somos mais Assembleia. E é verdade. Então vamos orar, gente. Vamos orar que Deus vai dar um nome. Eu já tinha uma inclinação, eu tenho um amigo meu, o pastor André, lá de Ribeirão Preto, né? A igreja dele também é uma igreja imensa lá. Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Ribeirão Preto. E ele, tenho muita aliança com ele. E na época eu estava orando para Deus aprovar, para nós nos tornarmos quadrangular, embaixo
desse pastor amigo meu, né? E a minha oração era essa. Só que Deus tinha outra direção, outra coisa. Aí naqueles dias o Pierre foi para Belo Horizonte. Foi participar de um retiro de pastores lá, um retiro, não, encontro com Deus com pastores. E aí ele foi, né, e ficou lá, e aí as coisas aconteceram, né? Os pastores vieram, conversaram com ele, falaram assim, ó, a Lagoinha tá num plano de expansão, nós estamos querendo crescer e tal, e não interessa você entrar, né, virar Lagoinha. Aí o Pierre aceitou. Na hora ele já ligou para mim. Alexandre, acabei de receber um convite e o convite é para você também. Vamos virar Lagoinha? Eu falei, Pierre, eu não posso. Eu estou em oração, estou buscando Deus. Eu já tenho, né, mais ou menos uma direção. Tava desse jeito. Mas não disse não, né? Eu falei assim, me espera um pouco, eu vou me dar uns dias aí que eu vou te dar uma resposta. Lembro que o pastor Pierre chegou a comentar mais ou menos isso, e ele falou que quando ele viu a organização da Lagoinha, com tudo muito bem separado, cada ministério, ministério de consolidação, todos os ministérios, ele sabe tudo separadinho, ele falou que aquilo ali, cara, essa igreja é uma igreja organizada, que tem Deus aqui nesse lugar mesmo. Foi o Sim. que ele ficou doido, nós vamos ser Lagoinha. Amém. E aí ele pegou e falou para mim isso, aí eu falei, tá bom, vamos orar. Aí eu fiz, gente, um período de oração com o pessoal na igreja. Todos os dias eu já orava das 7 da manhã até as 9 horas da manhã na igreja. Todos os dias lá em Pratápolis. E sempre iam umas irmãs, uns irmãos lá junto orar, né? E aí naquela semana, quando chegou na segunda-feira, o Pierre conversou comigo no domingo, na segunda-feira eu falei, gente, nós precisamos orar e precisamos de uma resposta de Deus. Ninguém sabia. Ninguém sabia de nada. Porque foi só eu e Pierre conversando, ninguém sabia. Tá bom. Segunda-feira a gente orou, terminou a oração, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu posso falar uma visão que eu tive aqui na igreja? Falei, claro. Fala, irmã. Ela falou assim, pastor, abria o teto da igreja abria aqui e começava a chover aqui dentro. Aí eu falei assim, ah, é? É, começava a chover. E daqui a pouco a água começou a empoçar aqui e tinha peixe pulando. Eu falei assim, irmã, que sonho, que visão mais doida, hein? Eu falei, ela não desconfiava, não sabia de nada. Eu falei, amém, vamos orar para Deus, né? Já Mostrar o que é entendi isso tudo, o aí. pessoal deve ter pego aí já, hein? Vamos orar para Deus mostrar pra gente o que significa isso, irmã? Ela, tá bom, pastor, tá bom. No outro dia, na terça-feira, essa irmã não foi e foi uma outra turma lá orar. Aí, terminou a oração, um irmão chegou em mim e falou, pastor, eu senti um negócio aqui, eu posso falar? Falei, pode. Falei, o que que foi? Falei assim, ó, eu não sei, eu tava orando aqui e Deus falou pra mim que a gente precisa ir em lugar onde tem muita água. Falei, por quê, irmão? Ah, não sei, Deus tá falando que eu tenho que pregar em algum lugar que tem uma lagoa. Eita. Eu falei assim, que coisa mais doida, gente. Isso aqui tá muito. Eu falei, amém, amém, irmão. Então nós vamos achar esse lugar aí. Ele, ó, acho que lá no irmão Oscar, parece que tem uma lagoa lá no fundo, e a gente podia ir lá fazer uma oração, né? Eu falei assim, vamos sim, tá bom. Olha a conversa, gente. Olha Uhum. a conversa. Deus é incrível, né? Aí tá bom. Aí passou terça, aí veio a quarta-feira não aconteceu nada, quinta-feira nada. Quando chegou na sexta, duas irmãs que estavam orando também. Pastor, o senhor falou que a gente tá precisando de uma resposta, né? Falei, é. Falei, então, na segunda-feira eu orei. O senhor lembra que eu falei pro senhor que eu vi o céu, o teto da igreja abriu, chovia, a água empoçava e tinha peixe pulando. Agora, Deus mostrou outra visão pra gente aqui. E o senhor tava no meio dos peixes, pegando os peixes. Eita, glória. Aí eu abri pra elas o que estava acontecendo. É. Pois senão, a resposta foi muito clara de Deus, não sobrou dúvida. E tem a lagoa, a lagoinha, tem os peixes, tem tudo. Falei, meu Deus do céu, que coisa mais incrível. E aí, através desse período de oração, né? Aí eu liguei pro Pierre, falei, Pierre, tô dentro. Vamos virar a lagoinha também. Ele, ô, Alexandre, legal, então nós vamos atrás dessas coisas tudo, vamos resolver as papeladas e tal. Eu falei, isso, vamos lá, eu quero é isso mesmo. Aí depois nós já começamos a ir pro trabalho com os pastores, e aí, voltando àquela questão de igreja, de ministério, eu comecei, né, no caso o Pierre já estava um pouco mais, ele já tinha muita amizade com o pastor Juliano, outros Já estava sendo pastores, já discipulado, estava né? sendo discipulado, aí eu entrei no discipulado também, é, assim, saindo daqui do Juliano, que é uma pessoa excelente, né? Um camarada que, meu Deus do céu, ele é uma pessoa que não existe.
de um coração que é Vamos incrível. trazer o pastor Juliano aqui, hein? Isso é uma maravilha. O pastor Juliano é uma bênção do céu. Então, ele trouxe pra gente assim uma visão de igreja tão diferente do que nós estávamos, eu estava acostumado, né, minha família e tal. E aí quando a gente chegou em Belo Horizonte, a gente ficou chocado com as coisas que eles fazem lá. Eu falei assim, mas gente, essa coisa humana que eu falei antes, né? Eles tratam os pastores como seres humanos. É como se estivesse no mesmo degrau ali, se sentisse ali. Sim. É, A gente comeu junto com o pastor Márcio, a gente, tudo coisas que a gente já tinha como visão de igreja, né? Por exemplo, pelo menos nós que somos Assembleia, nós nunca vimos um pastor presidente comer junto com o povo. A comida deles era diferente, o lugar onde eles comiam era diferente, tudo, eu sei. o tratamento. Aham. E a gente chega lá e convive com pessoas, o pastor Márcio abraça, beija todo mundo e faz questão de tirar foto e pede para tirar foto com ele. Gente, mas isso aqui não existe, isso aqui não é de verdade, parece que não é de verdade. E aí vamos ter as ministrações aqui, tá? Ministração primeira, vamos falar sobre ministério, sobre forma de trabalhar e tal. No meio da ministração vai ter um doutor aqui, e ele vai falar sobre saúde, saúde do homem e saúde da mulher. Como que tá a sua vida, pastor? Eu falei, isso aqui não existe, não. Por quê? A preocupação geral com tudo. Então isso me encantou demais, assim, de uma forma que hoje em dia, né, por conta do pastor André Valadão ter assumido, alguns pastores, algumas igrejas, Lagoinha, decidiram sair e tal. Falei, esses caras não sabem o que estão fazendo da vida deles, porque ficar sozinho é a pior coisa que tem. Na realidade, sempre quis sair, viu, pastor? Que creio que sempre quis sair. Sim. Usou a desculpa de. E mesmo assim, não foram. Eu tava olhando bem assim, aquilo lá. Não foram muitos, Não, né? não, foi. Não, não foram muitos, não, É, foram poucos. eu falo assim que eu conheci uns dois que saíram e eu pude estar perto e aconselhar eles, falar que, olha, vocês vão se arrepender. Vão, pode não dar o braço a torcer depois, É. mas que vão se arrepender, vão. Porque o cuidado, o tratamento, e você viver sozinho é uma coisa muito difícil. Em alguns anos, isso não causa muito mal, mas depois de alguns anos, é horrível. Eu lembro que uma vez eu tive um discipulado com o pastor Juliano, né, esse discipulado tete a tete, uma coisa incrível, que eu amo isso. E eu fui pedir, né, conselhos para ele, e abrir meu coração e tal. E ele me deu tantos conselhos sábios que marcaram muito a minha vida, né? E aquilo, assim, a gente guarda como um presente, porque são coisas que Deus faz. Deus faz. E Deus só pode fazer a partir do momento que a gente reconhece que precisa. E tem gente que precisa e não reconhece. Não vai atrás, não procura ser cuidado, não procura ser pastoreado. Esses dias lá em Paraíso, uma pessoa me procurou e falou assim: Ó, pastor, eu tô achando que a igreja não é assim, do jeito que eu esperava. Porque a gente precisa aprender mais, precisa crescer mais. E eu acho que o tempo que tem de palavra é pouco, porque a gente não aprende o tanto que deveria. Aí eu falei assim: meu querido, quanto tempo você está vindo na igreja? Ah, tô vindo aqui na igreja tem quase um ano. Falei, então, você vai no GC? Não. Você vai no Carisma? Não. Seu filho vai No Kids, no no Legacy, Rocket, né, que é da idade do Rocket. adolescente. Seu filho vai no Rocket? Não. A gente tem aqui o curso Bem Casado, sexta-feira. Você vem com a sua esposa? Não. A gente tem aqui o Começando Certo, que é pro De seu filho namoro. participar. Não. Falei, então, a igreja tem tudo, mas vocês não participam, como que vocês querem que a gente faça alguma coisa? Não tem como. Ah, não, mas é porque eu achei que vocês podiam vir aqui em casa e falar. Eu falei, não, não é assim. Jesus não fazia isso. Jesus treinava as pessoas para fazerem. Então, a posição que você está hoje deveria ser uma posição de falar assim: o que que eu posso servir? E não querer ser servido. Não dá, não funciona assim. Agora, se a nossa igreja fosse uma igreja, sei lá, com 10 pessoas, poderia ser que eu teria tempo para poder ir na sua casa, né, treinar você para a gente crescer. Agora, não, mas o senhor tá certo, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, né, então tem pessoas que têm essa visão. Falam que pode ser aqui em Passo, pode ser lá em Paraíso, em qualquer outro lugar. Ah, a igreja não tem muita coisa e tal, não sei. Mas eles não querem participar. Eles querem receber alguma Verdade. coisa, talvez dentro de casa, né? E não dá, não é assim que funciona. Eles precisam ir atrás. Eu sei que quando eu me converti, eu fui atrás. Tem como, tem como. Não importa a igreja que eu esteja, tem Verdade. coisa.
mas tem que ir atrás. Agora você vai ficar lá, eu vou no culto, esperar Deus falar comigo e aprender teologia no culto, mas não vai aprender mesmo. Não é para isso, o culto não é para isso. Então, a gente vai vendo o desdobramento das coisas, né? Lá em Pratápolis, eu nunca pensei que ia sair de lá assim, do jeito que eu saí, né? Mas aí então o senhor virou Lagoinha, virei. em Pratápolis. 2018. 2018 o senhor vira Lagoinha. Isso, julho de 2018. E já estava fazendo aquelas mudanças anterior, teve mais algumas outras mudanças, né? Sim. Mas aí não foi aquele choque pessoal, não, que o pessoal fala, mas agora a parede é preta, e aquele negócio todo. Não foi porque o povo estava aguardando isso. Né? O povo estava ansioso para essa mudança. E assim, eu lembro que, acho que foi o senhor que pregou isso, acho que o senhor veio aqui em Passo e pregou, e você falou que quando teve essa mudança de assembleia para Lagoinha, que você tomou um susto, porque você falou, cara, mas é tudo Bíblia que eles estão pregando, é tudo Bíblia que eles fazem, Sim. é tudo Bíblia. Tudo dentro da Bíblia. Que lá parecia que era algo. Esses caras é doido, esse cara é louco, mas não, que era tudo Bíblia. Achei bacana aquilo. Eu tive contato com outras pessoas também que veio da mesma denominação. E eles comentaram a mesma coisa. Sim. Teve até até o pastor Elias, né? Ele veio da Assembleia e ele comentou uma vez que ele passou pelo encontro com Deus e ele teve a oportunidade lá no altar de falar como é que foi. E ele fala assim: vocês me perdoem, porque eu não via vocês como irmãos, eu via como primos, mas agora eu tô vendo que vocês são mais do que irmãos. Então, assim, tinha uma outra visão também, mas só quando vai que reconhece, né? Porque acha-se, né, que é raso demais. E na verdade não é. É muito mais profundo. Porque é a visão da igreja querendo aplicar o que a Bíblia diz no dia a dia. Porque, como eu disse antes, né, religiosamente falando, quem conhece bastante acha que está certo. Só que eles não conseguem juntar carne e espírito. Eles separam. Opa, minha carne vai fazer o que ela quer e o meu espírito vai fazer o que Deus quer. E aí fica aquela bagunça. Então, a pessoa na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Por quê? Porque ela não consegue essa junção. E essa junção só é possível quando a igreja ela tem uma forma de trabalhar mais leve. E eu vejo que a Lagoinha é isso, ela tem essa forma mais leve de trabalhar, ou seja, ela trabalha muito com as pessoas para não pôr peso. Então você não vai ter aquele peso, eu cheguei na igreja, agora eu tenho que correr para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser isso, para ser aquilo. Não, você não precisa. Você vai chegar, você vai passar pelos processos, se você quiser crescer, se você não quiser, não tem problema. Então a pessoa vai ficar bem à vontade, sem pressão, sem algo que vai forçar ela a ser uma coisa que ela não quer ser. Porque assim, eu lembro que aconteceu um fato lá em São Paulo, tinha um diácono que ele era um camarada esforçadíssimo. Pensa num cara assim que fazia tudo na igreja. Fazia tudo, tudo, tudo. E aí um dia o pastor falou assim para ele: ô meu irmão, já faz muitos anos que você é diácono e nós vamos consagrar você a presbítero. Ele falou assim: pastor, não faz um negócio desse comigo não, porque eu gosto tanto de ser diácono. Não, meu irmão, mas você prega, você ensina a palavra, você precisa ser presbítero. Tá bom, pastor, vou obedecer o senhor. Virou presbítero, colocaram ele no altar sentado, não fazia mais nada na igreja. O homem foi definhando e falou: eu não aguento mais, eu não sou mais crente. Porque ele deixou de fazer aquilo que realmente Deus chamou ele para fazer. Dele, né? E tem isso, infelizmente, né? A pressão, né? Não estou dizendo nem que é culpa do pastor, mas é o sistema que faz isso, né? E isso é terrível. Então é tão bom quando você vê as pessoas querendo fazer essa cultura que a Lagoinha tem do voluntariado, ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu vejo isso acontecendo lá em Paraíso o tempo todo. Gente vai chegando e vai falando assim: não, eu quero saber como é que eu faço para eu colocar uma camisa dessa? O que eu tenho que fazer? Bacana, né? Eu quero servir, eu tô vendo esse pessoal aí. Uma outra coisa que a gente vê muito, pastor, dentro da Lagoinha é os 5 ministérios. Fluindo, sabe? Os 5 fluindo perfeitamente. Seja apostolado, seja o profeta, não, o profético no caso, Sim. seja o evangelista, seja o pastor, seja o mestre, você vê perfeitamente cada um na devida função ali, trabalhando. Você vê perfeitamente, você consegue chegar na igreja e verificar. Esse cara aqui é um profeta, esse cara aqui é um mestre. E você vê fluindo. E é isso, acho que sem peso. Sim, sem peso, sem nada forçado, né? É muito maravilhoso. E aí, quando a gente fez essa
nessa mudança lá em Pratápolis, viramos Lagoinha. Teve essa questão toda, né, das pessoas entender ou interpretar o que estava acontecendo. Aí começamos os processos, né, carisma, essa coisa toda. Eu e o Pierre sempre conversava. Que desafio é fazer esse povo ir pro carisma. Meu Deus do céu, o povo não vai. A gente abre uma turma, entra 50, no outro dia tem 10, quando termina tem 2. E é uma batalha. Eu falei, Pierre, vamos ter que usar estratégia, meu filho. Estratégia, estratégia, estratégia. E a gente acabou usando algumas estratégias que lá em Pratápolis eu fazia e faço em Paraíso hoje. A gente, como vocês aqui em Passo já têm né, uma forma de fazer, você estava até mencionando né, antes como vocês estão fazendo aqui, lá a gente faz da seguinte maneira, né? Em Pratápolis eu comecei assim, como o povo já era habituado a ter escola dominical, a gente colocou o carisma como se fosse uma escola dominical, porque o povo tem um costume, então vamos pegar esse povo que está acostumado. Beleza. O povo começou fazendo carisma, aquela coisa toda, né? O start, e vai daqui, depois o ID, e com isso a gente foi formando, né, alguns líderes de GC e tudo, e deu muito certo. E depois eu comecei a perceber que o pessoal começava a esmorecer e já começava a ficar mais difícil. Aí eu falei assim, já tem outra estratégia. Como a gente tem um encontro com Deus, e a gente faz muito, muito assim, é, certo, né? A cada 2 meses nós fazemos. Já temos uma programação bem, bem, bem séria quanto a isso. E aí eu falei assim, nós vamos pegar esse pessoal, vamos pôr esse povo para orar domingo de manhã, e depois da oração nós vamos ter o carisma. Ou seja, eles já estão lá. Eles não têm para onde fugir. E eles vão ficar no carisma. Porque depois disso eles vão ter as outras coisas para estarem participando. E funcionou também. E Isso funciona. não entendi. Na volta do encontro, seria isso? Não, não. Não? O pessoal que ora para servir no encontro. Ah, tá, para servir no encontro. Isso. A gente põe lá, todos que vão servir no encontro tem que fazer um período de oração todo domingo de manhã. E a gente pegou isso, né, como hábito já, e aí acaba movendo, né? Lá em Paraíso, por exemplo, hoje em dia, nós temos 100 pessoas orando domingo de manhã. É uma coisa assim incrível, né? A oração começa às 7h15 da manhã e termina às 8. E depois das 8 já começa o carisma, antes do culto, né, da manhã. Então a gente já acabamos pegando esse pessoal. E aí divide as salas, né? Já vai o pessoal do Carisma Start, o pessoal do ID, e junta ali, cada um na sua sala, e uma turmona, e tá acontecendo, tá acontecendo. Mas aí, antes disso acontecer, começou a acontecer em Pratápolis, a gente foi percebendo que o que Deus quer é que as pessoas cresçam. Chegou na igreja, o que Deus quer é que a pessoa cresça. Que ela vai para o ministério, vai para a obra, vai fazer, e sem aquele peso do nome. Ah, eu só vou fazer se eu for diácono, se eu for presbítero, se eu for evangelista, se eu for. Não, não precisa de nada disso. Eu até falo assim, brincando às vezes na igreja. Eu falei assim, se eu pudesse, eu não tinha título de pastor, desse para ser só o Alexandre. Porque quando eu chegar lá no céu, Deus não vai falar assim, vem cá, pastor Alexandre. Ele não vai falar isso. Ele me conhece pelo meu nome. A Bíblia diz que o nosso nome está gravado na palma das mãos dele. Então, é o nome de quem você é. A função que você tem aqui, ela é importante. É importante ter né, essa nomenclatura, claro, é uma posição de respeito, sim. Mas em alguns lugares é mais, vamos falar assim, Posição. o nome pastor, né? Dependendo do lugar que você vai, assim, pastor, tá. Ou seja, né? Ele deixou de ser uma coisa boa, de Entendi. respeito, sabe, uma coisa agradável, de confiança. E aí a gente vê como que a sociedade está perdida quanto a isso, né? E a culpa, volto a dizer, né? É nossa. Porque quanto mais nós dermos bom testemunho, mais nós vamos desfazer essa imagem terrível que tem por aí. E aí foi assim. Agora, vamos chegar lá no paraíso, né? Isso. Eita, gente. Eu lembro, eu vou contar esses detalhes aqui porque é interessante, né? Eu, Manda brasa. eu amo demais o pastor Fernando. O pastor Fernando, a gente Pastor estava. Fernando Perdigão, onde? Perdigão, é. O que aconteceu, né? A gente teve a Lagoinha mudou, né? Os sub-regionais, não, agora mudou. É São Paulo, Minas é Minas, beleza. Pastor Juliano São Paulo, né? Apesar de estar perto da gente, Batatais, mas ele vai cuidar de São Paulo. Sim. E aí, vamos levantar um aqui em Minas. Quem é mais perto desse pessoal? Divinópolis. Longe para valer, mas é o mais perto. Enfim, Pastor Fernando. Pastor Fernando, legal. Fomos para reunião de pastores, né? Chegou lá um dia, Pastor Fernando chamou eu e Pierre, né? Vem cá, vocês pastores, vem cá. Vamos almoçar. Aí levou a gente numa churrascaria.
Eita, coisa boa, que vida boa, né? Uma churrascaria chique, a gente comendo aqui. Oh, Deus é bom, né? Ó, preciso conversar com vocês. Seguinte, tô com um problemão em Paraíso e eu preciso que vocês me ajudem. Vocês vão resolver esse problema lá. Enfim, sem falar do problema, mas tinha um Sim. problema. Uhum. Vocês vão resolver. Eu arregalei o olho desse tamanho e falei, o quê? Meu Deus. Aí fiquei pensando assim, né? Esse homem é doido. Leva a gente pra almoçar e vem já com uma proposta dessa aqui. Ah, não, o que que é isso? Não é possível uma coisa dessa. Enfim, né? Resumindo, marcou uma reunião em Paraíso. Fomos, né? Ele levou alguns pastores também de Divinópolis e o pessoal lá. E a gente foi ter essa reunião lá em Paraíso para resolver a situação, resolver o problema. Até então era uma ajuda só nessa situação da Só uma ajuda, abordagem, não né? era Uma nada. ajuda. Não era nada assim sério, assim, Hum, coisa de falar assim, tirar pastor, não tinha nada disso, né? Era só uma ajuda numa situação que estava acontecendo. Enfim, né? Sem mencionar os sim. detalhes, acabou que o pastor saiu, né? Aí, e aí o pastor Fernando falou assim: você vai assumir lá. Quando ele falou isso, eu falei assim, pastor, eu tô aqui, não tem jeito. Até falei assim, né? Tem o Pierre aí, tem mais pastor lá que o Pierre. Aí já falei assim, não. Bom, falou comigo, não tem jeito, né? O problema tem. Hoje em dia tem esse negócio, né? Se você viu, então o problema é seu, né? É você que vai ter que se virar com isso aí. Então, eu falei assim: tá bom, pastor. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso aí. Né? Porque eu tô aqui, ele falou, Alexandre, você tá com a igreja estruturada em Pratápolis, né? Você formou obreiros aí, você tem já líderes aí, você tem um monte de pastor na igreja aí, então eu preciso de você. Eu falei, tá bom, eu vou. E fomos. Assim, né? 6 meses cuidando das duas igrejas, Paraíso e Pratápolis. Durante 6 meses, vocês não têm ideia do tanto que eu. Ai, meu Deus do céu, como que conseguia conciliar? Ó, em Paraíso, o culto pela manhã era 9h30. E aí eu não ia. Eu fazia o culto de manhã em Pratápolis. Em Paraíso, alguém fazia lá. Um dos meninos lá que tinha, fazia. E é muito pouquinha gente. E à noite, o culto em Pratápolis começava às 6 horas. 7h30, no máximo, eu estava indo embora de Pratápolis para Paraíso. Pregava em Pratápolis e saía de Pratápolis e ia para Paraíso. Chegava em Paraíso na hora da pregação e pregava lá em Paraíso. Durante 6 meses eu fiz isso. Saía de Paraíso 1h, 2h da manhã no domingo. Segunda-feira, corria para lá e para cá e saía para fazer visita em Pratápolis e em Paraíso. Visitar o povo, orar pelo povo, conhecer o povo. Foram 6 meses assim exaustivos, indo e voltando, indo e voltando. Depois de 6 meses, o pastor Fernando falou assim: Alexandre, o valor que você está gastando de combustível compensa você alugar uma casa em Paraíso. E realmente, estava um absurdo. Vamos lá, vamos alugar uma casa em Paraíso. O negócio está tomando forma mesmo, não tem jeito. E vamos. Mas, gente, em Paraíso foi uma coisa assim muito incrível, de igreja, né? Vou falar de igreja. A igreja, quando nós chegamos, ela mandava um relatório dizendo que tinha 100, 120, 150 pessoas. O primeiro culto que eu fiz em Paraíso tinha 60 pessoas. Mas não melhorou, piorou. Porque depois do primeiro culto, o povo sumiu mais ainda. Aí a gente fazia culto lá, de quinta-feira, descia, o povo ia cantar, e eles desciam para escutar eu pregar. Eu ficava lá escutando eles cantando, né? Eu, minha esposa e a minha sogra. E eles cantavam, a gente adorava, e depois eles desciam e eu pregava. Mais ou menos assim. Quinta e domingo de manhã era desse jeito. E domingo à noite ia um pouco mais de gente. Tinha 40, 50 pessoas, 30, mais ou menos por aí. E ficamos uns meses bons, assim, desse jeito, nessa batalha. E o pessoal sempre falando, pastor, a igreja tá acabando e tal, a gente tá com problema assim, problema tal. Aí deu um problema com os donos do imóvel, né? Parece que teve que vender, e aí a atual dona expulsou a gente de lá, falou que a gente tinha tantos dias para sair de lá, do prédio onde a gente estava. Aquele negócio que você falou, né? A síndrome da expulsão, né? Deus está expulsando, né? Porque tem um propósito maior. Vai acontecer coisa boa. Tá bom. Aí, de repente, a gente começa a ver o fluir de Deus. Deus começou a operar, a batizar com o Espírito Santo. Já comecei a fazer o encontro com Deus.
E o encontro com Deus é aquela festa, né? Eu levei pouquinha gente, levei 10 pessoas no primeiro encontro de Paraíso, 10 pessoas. Juntei com o povo de Pratápolis e fizemos um só. E aí trouxe, batizando o povo e fazendo aquela festa toda, a igreja começou a tomar forma. E eu lembro que no finalzinho do ano, do primeiro ano que eu estava em Paraíso, eu falei, Deus, o ano vai começar. E eu não posso continuar vendo isso aqui do jeito que está. Deus já tinha falado comigo que a igreja ia crescer muito. E eu tinha certeza que ia crescer. Mas eu precisava que Deus me mostrasse como, né? Estratégias e tal. E Deus foi me dando estratégia. E aí falou que não precisava ter medo de mudar. Saímos de um salão que era 3.000 aluguel, fomos para um de 5. Ficamos 3 meses nesse de 5. Alugamos esse último, o penúltimo que nós estávamos, por 6.000, que estava destruído. Mas com isso, Deus foi dando crescimento. Mas muito crescimento. Uma coisa assim absurda, porque pelo tempo que nós estamos lá, né? Nós estamos vendo ali uma coisa assim que Deus está fazendo que é sem proporção Amém. para o que a gente imaginava, né? Muito além do que a gente imaginava. Glória a Deus. Porque ele sabe o que está fazendo, né? Sabe. A gente está apenas colocando em prática o que a gente aprendeu antes. E aí nós saímos, né? Limpando o nome da igreja, mostrando para as pessoas que, né, a igreja não é isso que as pessoas dizem, e tentando fazer as coisas corretas. Eu até comentei no dia que a gente esteve com os pastores lá em BH, que uma das coisas mais interessantes que tem acontecido hoje nos lugares é que as pessoas procuram igrejas e pastores que sejam corretos. E sendo que isso deveria ser uma obrigação, não uma qualidade. Isso não pode ser uma qualidade, pastor. Isso é uma obrigação. O pastor tem que ser uma pessoa correta, ele tem que ter uma família, ele tem que ter as coisas de maneira ordeira. E tem faltado isso em muitos lugares. Então, por isso que igrejas têm sofrido, né? Por essa falta de estrutura familiar e até financeira. Porque eu acho assim, eu não preciso ter muito dinheiro para poder ter uma situação financeira estabilizada. Eu preciso apenas e simplesmente ser correto. Ah, eu tenho, eu compro. Eu não tenho, eu não compro. Eu posso, eu faço. Eu não posso, eu não faço. Então, por conta das pessoas não se preocuparem com isso, isso tem causado prejuízos terríveis na obra de Deus, em todas as coisas. Agora, pensando em igreja, né? Eu sou meio doido, né? Eu já falei pro Pierre um monte de vezes. Falei, Pierre, se eu fosse você, cara, eu já tinha mudado umas 5 vezes desse lugar que você tá. Porque cada um é de um jeito, né? Ele é mais pé no chão, tá lá esperando o tempo certo, de achar o lugar certo. E também é difícil, né? Aqui não tem Aqui em tanto. Passa é uma luta para achar. Aqui não Achar tem um como lá em galpão. Paraíso, Lá em Paraíso aparece direto. E, e a gente eu saí assim, fazendo essas coisas, porque eu sei que Deus é quem vai cuidar. Deus é quem vai manter. Deus é quem vai mandar as pessoas. E lá está acontecendo. Acontecendo do jeito que Deus quer. Não do jeito que a gente queria, do jeito que a gente pensava, do jeito que a gente imaginava. E o fluir de Deus tem sido muito grande. A Igreja de Paraíso, ela tem muito jovem. Muito, muito jovem. Já tinha antes, né? Depois foi aumentando, aumentando. Hoje tem muito. E esse pessoal tem uma energia muito grande, né? Um vigor muito grande, como a Bíblia diz, né? Sim. E a gente precisa lapidar eles, trabalhar eles, porque eles vão longe. Eles não têm crise, não tem problema. Eles vão para cima. E a gente precisa estar direcionando. Então Deus queria isso, que isso acontecesse, né? Que tivesse pessoas para direcionar o potencial que essa galera tem. E a gente está vendo como Deus está fazendo lá, assim, coisas muito incríveis, coisas assim, fora do que a gente imaginava, né? E a gente teve um culto agora no começo do ano. É, o culto, a gente deu o nome, né? Que já é o tema do ano da Lagoinha, né? Culto da Compaixão. Até tava falando assim, vamos fazer algo diferente. E fizemos. E o negócio aconteceu. O povo começou a doou aluguel de casa, outro alugou, pagando conta de água, de luz, de quem estava para cortar. Arrecadamos naquele dia lá, foi 30 cestas básicas. Fizemos 5 casamentos. O pessoal doou o casamento, né? Ó, fulano de tal tá querendo casar, nós vamos doar o casamento. No civil, né? Uhum. Porque tem sido o desafio do pessoal, né? A gente tá promovendo lá, vamos mudar a vida, vamos consertar. E o pessoal tá indo atrás. Então, aconteceu assim uma coisa incrível, né?
Mas vamos voltar para minha ida para Paraíso? Com a experiência que eu já tinha em Pratápolis, eu pensei assim: Deus, eu estou indo para um lugar que o Senhor mandou, não tenho dúvida. Outra questão, viu? Obediência. Obedecer líder é obedecer a Deus. Que tem gente que interpreta de outro jeito, né? Obedecer a líder é obedecer a Deus. Com toda certeza. É. Quando o pastor Fernando falou para mim, eu falei, não, eu vou por obediência. Que não é um desejo meu. Eu até quero sair de Pratápolis, queria. Mas a minha intenção era ir para um lugar grande. Sei lá, não dá para pensar a cidade, mas uma cidade grande. Aí eu falei assim, Paraíso, 20 quilômetros de Pratápolis. Tá bom, Deus, o senhor tá mandando, eu vou. Se o senhor tem isso, eu vou. Obediência. Fui em obediência. Mas aí eu falei com o senhor, eu falei, senhor, eu sei que para eu alcançar algum resultado diferente, tem que fazer alguma coisa diferente. Então, em Pratápolis eu fiz algumas coisas muito fora do que os outros pastores têm costume de fazer. Eu fiz um voto com Deus de rapar a cabeça, deixar a barba crescer. Eu lembro que foi um ano, meu Deus do céu, minha barba ficou enorme, cabeça rapada, uma coisa horrível, sim. Mas foi um voto que eu fiz com Deus, porque eu sabia que Deus ia fazer e fez. Foi, né, nessa época de transição aí do 2017. Eu fiquei muito diferente, as pessoas ficavam assim, é. Aí eu até preguei algumas vezes sobre preconceito. Falei assim, é mais fácil você ver uma pessoa que está dentro de um padrão e você aceitar ela do que achar que uma outra que não está dentro do padrão possa ser aceita. Mas o coração é de Deus. Deus conhece o coração. Ele vai aceitar. Todo mundo queria os irmãos do Davi, mas Deus queria o Davi. É verdade. E porque Davi era fora de padrão. Ele não estava dentro do padrão. Ele era ruivo, ele era pequeno, ele não estava no padrão. Franzina, É, o padrão era os irmãos dele, que era grandão, fortão, guerreiro, do exército. do exército, exatamente. E Deus não vê assim. Enfim, isso foi amadurecendo. E eu falei, Deus, eu preciso de alguma coisa que o Senhor me mostre. Aí o Senhor me deu o texto de Josué, capítulo 1, onde Josué fala, né? Deus fala, né? Onde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Maravilha, Deus. Eu vou andar essa cidade então. E vou profetizar que essa cidade é do Senhor. Em nome de Jesus. Maravilha, tá bom. E eu já estava determinado a fazer isso, né? E aí, eu orando, o Espírito Santo, todo dia Deus mandava eu ler esse texto. Todo dia. E eu lia. E aí os textos começavam a saltar assim aos meus olhos. E eu lia. Tá bom, tá bom. Aí começou a saltar só uma parte. Planta. Planta dos pés. Tá bom, Senhor. Eu vou andar nessa cidade, já tô decidido, vou fazer um propósito com o Senhor e vou andar essa cidade inteira. Planta dos pés, planta dos pés. Quando a gente anda, o que a gente coloca no chão? O tênis, o sapato, o chinelo, a planta dos pés só quando tá descalço. Entendi, Senhor. Entendi. Tá bom. Aí entrei no desafio. 21 dias andando descalço a cidade inteira de São Sebastião do Paraíso. Igual um doido, gente. Ah, o povo me via na rua e falava, é um doido aí, um mendigo, sei lá. E eu, gente, tô passando aqui, abençoando esse lugar aqui é de Deus. Fui na prefeitura, fui no fórum, fui nas escolas todas as instituições de Paraíso. Eu andei e profetizei. E andei rua por rua, de dia e de noite, 21 dias, descalço. Chegaram a ligar lá em Pratápolis para uma membra lá da igreja, falou assim, ó, teu pastor veio para Paraíso, ficou doido. Vocês não estavam ajudando ele não, coitado, o homem tá largado na rua, barbudo, descalço. Aí ela ligou, ela não sabia, ele mandou um recado desesperado, pastor, o que que tá acontecendo? Vocês estão passando por algum problema? Eu falei, não, filho, eu tô fazendo um voto com Deus. Isso aqui vai mudar a história dessa cidade aqui, eu creio, em nome de Jesus. Aí ela, como assim, pastor? Eu falei, sim, você vai ver. É profético, não é no mundo natural. Isso aqui está acontecendo no mundo sobrenatural. Ninguém nunca tomou posse dessa cidade para Jesus. Eu tenho certeza disso. Deus mandou fazer isso por causa disso. Porque os macumbeiros, dia de virada de ano, eles saem nas encruzilhadas tomando posse das cidades. Mas os crentes nunca fazem coisas assim. Eu sei que Deus falou ao meu coração. E ela falou assim: ah, pastor, amém, amém. Na época, né, nem imaginava que ia estar como está hoje. Fazem 2 anos, né? Agora, foi ano retrasado. E eu fui. Foi difícil, foram 21 dias que marcaram a minha vida, porque
de todo jeito, né? Marcou positivamente e negativamente em relação à dor, né? Porque todo dia eu chegava em casa com o pé cheio de bolha, sangrando às vezes. Aí a minha esposa já estava lá com a aguinha, com a bacia separado lá, com a salmoura, porque se não fizesse assim, eu não aguentava no outro dia. Não podia só simplesmente limpar, tinha que pôr na salmoura mesmo. E aí colocava lá e eu ficava lá, ela cuidava de mim, e no outro dia eu estava lá de pé para poder andar a cidade de novo. E foi assim incrível. Mas eu tive experiência demais com Deus nessa caminhada. Eh, eu passava nos lugares assim, eu via cada lugar assim horrível, não fisicamente, espiritualmente, e eu expulsava demônios e, meu Deus, foi assim, foram 21 Pastor, dias muito nessa fortes. trajetória aí, teve uma situação que teve um acidente também do senhor, né? Numa Sim, das... sim, tá pertinho daqui, né. E aí depois disso, a igreja começou a fluir, né. Foi quando a gente mudou para esse penúltimo barracão, que é um lugar grande, né, você pega o quarteirão inteiro, dá 700 metros, e e a gente foi reformar. Eu toda a vida fui de ir pra frente. "Vamos fazer? Vamos". Eu tô o primeiro lá, pendurado, pintando, fazendo, beleza. Estamos lá no terceiro mês da reforma, eu tô pendurado no teto, em cima da escada, o menino tá segurando a escada pra mim lá, né, e eu falo pra ele assim: "Filho, vai lá dentro e pega um pano pra mim". Enquanto ele vai pegar o pano, eu tô vendo um buraquinho lá no teto, eu aproveitei e me estiquei pra poder tampar o buraco. Quando eu me estiquei, a escada desequilibrou, e aí eu caí de frente com a escada, 6 metros de altura, e o lado direito, né, que foi o lado que eu estava esticando, não aconteceu nada. Mas o lado esquerdo que eu estava apoiando, foi quebrando. Quebrou o braço, quebrou a perna em vários lugares. A cravícula teve uma luxação muito forte, inchou muito. Eu tive um, um hematoma muito forte na testa, abriu, né? Sangrou muito. Eu caí de frente, né, de rosto no chão. Rapidamente eu virei, não desmaiei, virei e já estava querendo levantar. O menino já estava perto de mim, gritando, chorando. Pelo amor de Deus, o que que é isso, pastor? Você machucou, quebrou tudo. E o sangue que estava na testa subiu para a cabeça. Então lavou o chão e a minha cabeça. E aí ele ficou assustadíssimo. Falou: Meu Deus, e agora? O que que vai acontecer? O pastor vai morrer. E o pessoal do SAMU, quando chegou, ele chamou, né? Também ficaram assustados. Eu percebi o olhar deles, né? Tipo assim, né? Porque viram muito sangue na cabeça. Então isso é uma coisa muito, né? É a pior coisa que pode acontecer num acidente, né? Eu acho, né? E aí, nesse dia, eh, eu fiquei muito mal e eles me levaram para a Santa Casa, mas eu fui pregando. Preguei para a moça do SAMU falou assim, eu falei para ela assim: "Moça, você tem religião?" Com o olho fechado, porque esse olho inchou na hora, ficou preto, e o outro um pouquinho aberto, também inchou. Eu falei: "Moça, eu não tô te vendo direito", mas eu vi que era uma moça, né. "Você tem religião?" Ela: "Não tenho, mas você não pode falar, você tem que ficar quieto". Aí eu falei assim: "Eu não posso ficar quieto, eu tenho que falar pra você de Jesus, eu não sei quanto tempo eu tenho". Ela: "Não, você não pode ficar falando, eu não acredito em Deus não, eu sou ateia". Eu falei assim: "Não, em nome de Jesus você vai se converter minha filha, você tem que ir pra igreja, você tem que entregar". Aí fui pregando dentro Da da ambulância. ambulância até chegar na Santa Casa. Quando cheguei na Santa Casa, os médicos vieram, os enfermeiros e tal, me atender, e toda hora que alguém chegava perto de mim assim, eu ficava tateando assim pra pegar na mão de alguém, no braço de alguém. Quando eu pegava, eu falava assim: "Você tem religião?" Preguei naquela Santa Casa toda. Deve ter pelo menos uns 20 funcionários da Santa Casa que estão na nossa igreja hoje. Amém. Pra glória de Deus, mas preguei, preguei. Fiquei 5 dias internado, mas quase morri, gente. Quase, quase, quase. Foi muito, passou pertinho, pertinho, pertinho. E depois de na mesma noite, Deus me deu uma visão do que aconteceu ali, na mesma noite. Eu estava lá na Santa Casa internado, né, já dopado de remédio, e eu dormi, e a gente estava com muita dor, né, muita dor. Eu dormi, e na hora que eu dormi, eu tive uma visão. Eu fechei o olho e abri. E eu acredito que sim, eu estava dormindo mesmo, mas na visão eu tinha aberto o olho e eu chegava lá na igreja, na hora do acidente. E eu via uma nuvem muito escura, assim, entrando na igreja. Ela entrava assim como se fosse uma mão, e ela veio e entrou assim.
E quando ela entrou, ela foi direto na escada onde eu estava. E ela puxou a escada para baixo. Essa nuvem negra igual uma mão. E foi a hora que eu estava caindo. E a visão foi muito interessante, que eu estava como se eu estivesse vendo a cena acontecendo. Eu caindo, né, de frente assim. E na hora que eu caí, o que aconteceu? A escada caiu primeiro. Quando a escada cai no chão, ela bate e ela dá um rebote. Foi a hora que a minha testa bateu na escada, amassou a escada. Mas se batesse no chão, não ia amassar o chão. Ia amassar meu crânio, né? Uhum. Mas a escada era de alumínio, então ela amassou, de certa forma, amorteceu a queda. E na hora que eu vi a escada caindo e a minha testa batendo, na hora que ela bateu, eu vi uma mão, como se fosse a mão de um anjo, Eita, glória. me segurando assim, para eu não morrer. Porque naquela hora era a hora de morrer mesmo. E aí a mão segurou e amorteceu a queda. E aí depois a gente viu a escada lá, tá usando a escada o tempo todo. A escada amassada no lugar do alumínio ali, né? Que é um cano de alumínio, né? Ele amassou com a minha testa. E aí aquela nuvem negra foi embora, né? E a presença de Deus invadiu aquele lugar ali. E foi assim uma experiência que eu falei, meu Deus do céu, foi desse jeito que aconteceu. Porque é uma batalha no mundo espiritual. Sim. Satanás, ele quer acabar mesmo com aqueles que estão fazendo a obra de Deus. O foco dele é esse, é matar, roubar e destruir. E ele veio com força, com violência, né? E a gente sabe que se não é a misericórdia de Deus, se não é essa questão da gente confiar que o mundo espiritual existe, que Deus está ao nosso favor, a gente não consegue vencer, de jeito nenhum. E esse acidente foi assim também, aconteceu uma coisa muito engraçada nessa questão, né? 5 dias depois eu saí da Santa Casa, fui para casa, o médico havia dito que esse ano de 2023, eu não andaria mais. Eu tenho 50 anos de idade e os ossos já não são iguais os de jovens, né? Já não é a mesma facilidade de crescer, de fazer o que tem que ser feito, né? E o meu braço quebrou esse osso aqui quebrou em 3 lugares, né? Ele quebrou em 2 lugares e o osso do meio ficou solto. Na perna aconteceu quase igual, né? São 2 ossos que quebraram e eles quebraram em vários lugares. Se o menino tivesse deixado eu ficar em pé, os ossos iam sair para fora. Ia ter, né, aquela coisa exposta, né? Mas ele não deixou, ainda bem, porque eu ia ficar em pé. Eu tava querendo ficar em pé, tava com sangue quente, não tava nem percebendo o que estava acontecendo mesmo. Enfim. E o médico lá na Santa Casa fez a cirurgia, a primeira cirurgia, colocou uma gaiola na minha perna, né? Foi muito feio mesmo. E ele falou para mim, o primeiro médico que fez a cirurgia, ele falou assim, ó, esse ano você não anda. Você tá, assim, numa situação muito complicada, a recuperação é demorada, então já se prepara para isso. A gente estava em abril, foi dia 28 de abril de 2023, você não vai andar. Aí eu falei assim, doutor, eu sei que medicamente, falando aqui da sua profissão, do que você faz, você entende muito bem e você tem razão no que você está falando. Eu não quero tirar sua razão. Só que eu acredito em Deus. E isso que você está falando para mim é muito importante para eu saber, né, com a minha situação, a minha condição, mas para mim o que vale é o que Deus fala. Se Deus falar que eu não vou andar, eu não vou. Mas se Deus falar para mim que eu vou andar rapidinho. Você tem fé, né? Falei, tenho fé. Eu acredito que não vai demorar muito, eu vou estar andando. Ele falou, tá bom, tudo bem. Aí ele saiu da sala. E eu lembro que na primeira semana que eu cheguei em casa, eu tava de cadeira de rodas, né? Eu fui pra igreja no domingo. Eu preguei no domingo de cadeira de rodas, com o olho roxo, né? Com a mão aqui, com o negócio. E eu queria ficar em pé. Aí os meninos me colocaram em pé lá. Eu fiquei em pé, né, apoiado neles, e preguei. Preguei naquele domingo, mas a igreja lotou de curioso, de gente para ver Uhum. o homem quebrado pregando. Eita. Eu lembro que nós tivemos um crescimento de no mínimo de 50% naquele mês, de pessoas na igreja, e que estão lá até hoje. Amém. Deus falou assim: eu vou Deus. quebrar você, o povo ver você quebrado para você ganhar eles para Jesus. E pronto. Então foi uma coisa assim, experiência que a gente tem, que a gente fala assim, podia ser de outro jeito, né? Mas é do jeito dele, né? Tem que ser, é do jeito de É Deus. do jeito dele. Eu tenho 51 anos, eu nunca tomei remédio na vida.
eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho dor na coluna, que são as dores mais comuns do povo, né? Dor de cabeça, dor na coluna, isso, aquilo outro. Nunca tomei um remédio. Quando o médico viu que a minha situação, eu expliquei isso para ele também. Eu falei, doutor, eu não tomo nada, nada, nunca tomei nada. Ele falou assim, interessante, porque isso vai te ajudar, porque o seu organismo vai absorver bem o que o remédio propõe, né? Eu falei, acredito que sim. E realmente, a minha recuperação foi assim uma coisa muito rápida. E aí eu brinco lá em casa, né? Que lá em casa as mulheres tudo reclama de dor, né? A esposa, a sogra, todo mundo toda hora com uma dor aqui, uma dor ali. Eu falei assim, ó, gente, eu agora tenho dor, 24 horas. Dói a perna, dói o braço, o tempo todo, sem parar. Mas eu não vou ficar reclamando. Pode esquecer que vocês não vão ouvir eu reclamar nenhuma vez. Ah, mas você tem que falar pra gente quando tá ruim. Eu falei, não, falar eu falo, quando precisar. Mas fora isso, não se preocupe, porque doendo tá. E não para de doer. Então Deus falou assim, agora você vai ter dor o tempo todo. E é a vida, né? Fazer o quê? Mas Tem aí que... então foi nessa construção do novo templo, nessa Reforma. reforma do novo templo, mas depois disso já teve um outro templo já, né? Pois Dessa vez o senhor não resolveu subir na escada mais não, né? Pelo Não, não, amor de Deus, agora eu tô sobe mais não, pastor. quietinho. Estamos trabalhando muito lá, mas eu tô quietinho. Eu não subo escada de jeito nenhum. Nem cadeira eu não subo, não O senhor deu trabalho pros anjos segurar o senhor lá, vai dar dei, mais trabalho, não dei, sobe não. dei trabalho. Agora eu não vou fazer mais isso, não. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer tudo sem eu ter que fazer essas coisas. E aí, pastor, o senhor tava falando que foi 700 metros e agora já pulou para um de 1.500 metros. 500, já não tava mais comportando de 700. É que assim, o de 700, na verdade, não era 700, né? Porque ele é dividido no meio, onde a gente usava para o Kids, né? Então a área que a gente utilizava como igreja era uma média de 350 metros. E agora nós estamos num que é 4 vezes maior, né? Por causa da proporção. Então, nessa época mesmo do acidente, a igreja lotou. Ela comportava 300 pessoas, 350. E os cultos de domingo à noite já tinha entre 400, 380. Tava nessa média já de frequência, né? E a gente falou, não, nós precisamos de outro lugar. E aí Deus preparou esse outro lugar que é bem pertinho, bem maior, e já tá uma benção. Agora você sabe, né? Chegada de encontro com Deus, aquele culto muito especial. A gente teve agora domingo passado, a chegada do encontro com Deus. Nós estávamos lá com umas 600 e poucas pessoas no culto de domingo à noite. É uma coisa assim incrível que Deus está fazendo, né? E aí tivemos o batismo de pré-adolescentes, foi muito, muito lindo, né? A galerinha lá, tivemos 31 Eita, glória. 31 almas ali, né? Entre eles Festa. teve um Céu. adulto também. E o que a gente vê é que essa época que nós estamos vivendo, gente, é a época da urgência da pregação do evangelho. Uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, por que vocês estão com tanta pressa assim de pegar o povo, de batizar, de fazer o povo fazer as coisas? Eu falei assim, porque Jesus também tem pressa. A qualquer momento a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar e a gente não pode esperar, não tem mais tempo para ficar esperando. As pessoas precisam ouvir o evangelho, nós precisamos ganhar alma, nós precisamos ir para as casas, nós precisamos ir para as ruas. Jesus falou isso, né? Falou assim, olha, a seara, ela é grande, poucos são os ceifeiros. E aí, no mesmo contexto, ele fala: olha, os campos estão brancos, prontos para ceifa. Vamos ceifar, vamos começar a colher. Não somos nós os responsáveis por convencer as pessoas. Quem vai convencer é o Espírito Santo. A nossa função é colher, é ir atrás, vamos colher esse povo. Chegou, vamos abraçar, vamos levar para Cristo, vamos levar para o encontro, vamos trazer eles para os processos da igreja, vamos fazer esse povo renunciar à carne. E Deus está fazendo, porque eles estão sendo transformados, está acontecendo uma revolução. E nós cremos que isso é só o começo do que Deus tem para fazer ali em Paraíso. Nós estamos ali vendo, não o que é natural, né? Porque eu fico muito preocupado, sabe? Depois de tanta experiência que eu já tive com Deus, de um dia ficar assim, ah, meu Deus, mas se isso aqui não funcionar, eu não vou fazer. Não, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em falar assim, ó, Senhor, é o Senhor que quer, eu vou fazer, não interessa o resultado que vai dar, porque quem vai dar o resultado é o Senhor. Então tem coisa que a gente faz que a gente fala assim, eu queria que acontecesse assim, e não acontece. Aí você fala assim, mas por que não aconteceu? Porque Deus quis que fosse do jeito dele. E aí todo mundo vai entender, porque é ele que está agindo. E a gente está vendo o que Deus está fazendo lá. E tem sido uma benção. Amém. Então é isso, pessoal. Que mensagem, que Amém. testemunho. Amém.
Tem muita gente que não conhece, né, pastor? Sim, E assim, foi uma oportunidade de a gente estar conhecendo mais a fundo o pastor, a história do pastor, desde lá do início, amém. desde quando o Senhor ouviu a voz de Deus, Sim, assim como Abraão saiu da sua parentela, o Senhor também se dispôs a sair lá da sua terra e ir lá para aquela cidadezinha lá de Pratápolis. Se não tivesse passado por isso, não estava colhendo tudo isso hoje, né? não, não Então a mesmo. gente tem um problema que é olhar para o hoje e esquecer que Deus está lá na frente, já abrindo tudo, abrindo as portas, preparando o caminho para a gente passar. Sim, Louvo a Deus pela sua vida, amém. agradeço muito por estar aqui com a gente, Amém. transmitindo um pouco de Deus para o pessoal. O pessoal faça parte também desse testemunho, enviando o aviãozinho aí para alguém que não teve oportunidade de ver, como você está vendo, mas que vai ver por conta de você. Sim, Então, se permita ser esse canal de transmissão de bênção na vida do seu irmão. Manda para alguém que não viu, que vai ver e vai mandar para outra pessoa também. E se você é lá de Paraíso, pastor, deixa o endereço aí pro pessoal, faz um convite pro pessoal para estar indo lá na sim, igreja conhecer. sim. Pessoal, nós estamos ali na Oliveira Resende 405, em frente ao Dadá, né, perto da estação ali, e lá é o lugar de novos começos. Nós estamos implantando o reino, nós estamos buscando a presença do Espírito Santo, é um lugar sobrenatural. Se você for num culto lá, você vai querer voltar em outro, porque Deus vai falar com você, Deus vai manifestar a glória dele na sua vida, Aleluia. você vai ver a obra acontecendo, a sua família é convidada para estar lá. Traga as crianças, traga os adolescentes, não deixa ninguém em casa, vem buscar a presença de Deus, porque você vai encontrar aconchego, vai ter um abraço, vai ter gente ali sorrindo para você e você vai ser muito bem-vindo em nosso meio. Amém. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio, pastor Alexandre. Muito obrigado. Deus abençoe sua Foi um vida e prazer. continua firme, não sobe mais em escada não, pelo amor de Não, não, Deus, não, viu? nada de escada. A obra tem que ser feita ainda. Amém, Amém? Tamo amém, junto. É isso aí, pessoal. Grande amém, abraço e até a próxima. amém. Glória a Deus.